Estamos de volta com o nosso querido Isekai no Vire Nunca, e não demora muito para uma construção começar. Todos da vila recebem um papel que eles tenham que desempenhar. Logo, o lugar inteiro começa a se encher de atividade e tá todo mundo trabalhando junto para erguer a nova vila. Na hora do almoço, Anne traz sanduíches para Hirako, né, e as garotas que estão lá trabalhando junto com eles, só que avisa que eles foram feitos com ingredientes que estragam muito rápido. Por isso é recomendado que passem a se dedicar mais à produção de alimentos preservados. Ouvindo isso tudo, Hirako ele começa a entender o motivo de ter tantos vegetais espalhados por aí. Tia então sugere que levem alguns sanduíches para as garotas que estavam trabalhando no salão da vila. E o Hirako acha a ideia ótima, decide levá-las lá pessoalmente, já que Floron havia mencionado que as coisas estavam bem corridas por lá. Enquanto isso, as funcionárias da vila, Clase, Rojo e Rosaline, elas estavam com a cabeça caída nas mesas, completamente exaustas depois de horas lidando com pilhas intermináveis de documentos entediantes. É nesse momento que o Hirako chega. Ele entrou carregando uma cesta e diz que trouxe o almoço para todo mundo. Perto dali, Last, Flora e Hakarin também estão se adaptando à sua nova função dentro da vila, né, como escriturárias e tudo mais. E é claro que ainda levaria um tempo até dominarem esse trabalho. De repente, Last espirra levemente e acaba queimando um documento sem querer, o que faz todo mundo entrar em pânico. Os chefes olham para Hirako em busca de ajuda, mas ele apenas pede para que todos se acalmem, né, porque Floron estava no caminho com um reforço. Logo depois, Floron chega acompanhada de um grupo de garotas enviada do Reino Demoníaco para ajudar. A maioria se voluntariou principalmente para apoiar ela, acreditando que isso melhoraria sua posição social, além de terem ouvido que o trabalho seria fácil. No entanto, ao verem de perto o ambiente caótico, começam a repensar nessa ideia. Mesmo assim, Floron não perde tempo e coloca elas imediatamente para trabalhar, instruindo elas a começar a organizar os registros da categoria. Percebendo que tudo estava sob controle, Hirako, mais uma vez, só pede que Floron garanta que todos recebam sanduíches assim que as coisas se acalmarem um pouco. Em seguida, ele retorna e começa a trabalhar na fazenda. É então que Gran Marias vem voando ali e entrega o relatório, informando que examinou a área ao redor e não encontrou sinais de perigo. Logo depois, Lee se aproxima e revela que foi ela quem enviou Gran Maria para procurar um local adequado para estabelecer a nova vila. Inicialmente, Hirako pensa que o local sugerido por Lee é distante demais e sugere levar provisões para a viagem. No entanto, Lee explica que o lugar fica apenas um pouco mais abaixo ao longo do rio. Ela também revela que escolheu essa posição estrategicamente para garantir vantagem caso uma rebelião aconteça entre os moradores. Hirako duvida que isso venha a acontecer, mas Lee insiste que é sempre melhor estar preparado. Em seguida, ela mostra a ele uma árvore de destaque na área. Embora não seja grande, né, pelo menos não tão quanto a atual, acredita que ela seria o suficiente. Com o local definido, eles começam os preparativos para limpar a área, o que faz parte do território de Doga. Ele pega então o seu machado e tenta derrubar a primeira árvore, mas descobre que é muito mais resistente do que esperava, sem conseguir sequer fazer um corte profundo. Diante disso, Hirako utiliza sua poderosa ferramenta agrícola e corta a árvore com facilidade. Depois eles constroem uma ponte de madeira sobre o rio, mas Hirako comenta que talvez devessem ter feito alguma coisa mais resistente, né? Lee, porém, lembra que a estrutura é muito grande e poderia ser usada também por monstros maiores da floresta. Isso seria um problema, né? E faz sentido para ele. Em seguida, passaram a construir alguns canais de irrigação e em pouco tempo já tem um reservatório completo, pronto para uso. Depois disso, Hirako conversa com Daga e comenta que não conseguiriam avançar muito sem a maior quantidade de madeira. Só que o Daga, ele pede que ele descanse por enquanto, garantindo que ele e os outros cidadãos da construção fiquem mais de boa, e com o tempo livre inesperado, Hirako decide usá-la para esculpir uma estátua em homenagem a Zabutan. É então que Lucy se aproxima com o bebê Alfred nos braços e comenta que ele está trabalhando demais. Logo depois, a construção das casas começa oficialmente. Hirako relembra que chegou nesse mundo e como era difícil construir até mesmo a única casa, já que nem sequer ele tinha pregos nessa época. Agora, porém, com tanta mão de obra disponível e até pessoas capazes de usar magia, eles conseguem finalizar a primeira parte das casas muito rápido. Hirako sente que tudo estava finalmente se encaixando. Mas de repente, Gran Maria desce novamente e informa que recebeu uma mensagem de Jimmy, dizendo que queria trazer novos moradores para a vila imediatamente. E isso pega tanto Hirako quanto Lee completamente de surpresa. Pouco depois, Jimmy chega lá pedindo desculpas pelo aviso do nada, né, explicando que a situação era urgente. Em seguida, ele apresenta um grupo de minotauros que deseja estabelecer-se nessa vila. Hirako observa o grupo e se surpreende, porque sempre imaginou que os minotauros tivessem, sei lá, rosto de vaca, né? Só que eles parecem quase que totalmente humanos, exceto pelos chifres. O líder dos minotauros, o Gordon, ele se aproxima e se apresenta. Depois de conversar por um tempo, Hirako percebe uma enorme diferença na altura entre eles, e já que Gordon é extremamente alto.
Gordon explica que foram expulsos da sua vila e passaram muito tempo vagando sem destino, até finalmente encontrarem alguém disposto a ajudá-los. Jimmy, ao saber da situação, considerou urgentemente levá-los diretamente até Hirako, e sem perder tempo com formalidades, Hirako pede a Annie que prepare comida para eles. Como ela não sabe exatamente o que os minotauros podem ou não comer, decide jogar pelo seguro ali e serve arroz doce. Nesse momento, Narf, um dos homens lagarto, se aproxima e comenta que já conviveu ali com os minotauros antes, afirmando que sabe quais perguntas fazer e do que eles precisam. Hirako autoriza isso e Narf começa imediatamente a organizar as necessidades do grupo. Com isso, o Hirako acredita que tudo vai seguir bem, já que a situação parece sob controle. Só que logo percebem que as casas preparadas ali são pequenas demais para acomodar os minotauros confortavelmente. Enquanto tentam encontrar uma solução, Floro chega correndo e avisa que acabou de receber notícias do seu pai. Novos moradores estavam prestes a chegar na vila em breve. Basil aparece não muito tempo depois e parece completamente exausto. Floran mais uma vez pergunta por que ele trouxe os refugiados da guerra com ele e explica que, cara, a situação tomou um rumo muito difícil. Ele foi forçado a usar um teletransporte ali para poder mover um grande número de pessoas para o local seguro de uma vez só. E ele acrescenta que o esforço cobrou um preço muito alto do corpo dele. Hirako entende perfeitamente e apenas diz que ele tem que descansar por enquanto, já que deve estar completamente esgotado. Levando tudo em consideração, Hirako presume que o grupo de centauros deve ser os novos residentes que estavam esperando. O líder dos centauros, Gruold, dá um passo à frente e apresenta como representante-chefe dos servos do Visconde Beg. Hirako honestamente não faz ideia de quem seja, então ele recua e deixa a situação nas mãos de Lachesai, né, que é uma das funcionárias. Gruold, ele imediatamente começa a agir de uma forma arrogante por conta das suas conexões, né, com os nobres. Então, Latias, ela chega ali e rapidamente dá um choque de realidade, lembrando que foram eles que vieram até a vila, o que significa que ela não pode simplesmente impor a sua autoridade e fazer exigências sobre a terra. Gruold, ele se ofende na hora e levanta a voz contra a garota, e então, com calma, Latia chega lá, se apresenta como filha do Conde Drar. Cara, no momento em que o Gruold percebe que Lati está acima dela na hierarquia, aí, meu irmão, as coisas mudam. Ela imediatamente se ajoelha e começa a pedir perdão. Lati então pergunta a Hirako o que poderia fazer, se poderia ser designada para ajudar os centauros, já que eles têm ligações com a sua família, e o Hirako não vê problema algum nisso. Só que enquanto ele aproveita para poder perguntar se estava tudo bem na Terra Natal, já que ele sabe que estavam no meio de uma guerra e seria o suficiente para gerar alguns refugiados, tá? Ela agradece a preocupação, mas diz que não tem com o que se preocupar. Depois disso, todos começam a trabalhar para encontrar moradias adequadas para os centauros. Só que logo eles percebem que as pequenas casas que tinham sido construídas são inadequadas tanto para os centauros quanto elas foram para os minotauros também. E eles até conseguiram caber de alguma forma, mas ficaria extremamente apertado. Lucy então chega lá e pergunta a Groot se ele conseguiria diminuir de tamanho usando a magia, mas ela responde que aquele já era o menor tamanho possível. Enquanto o Hirako ainda tentava encontrar uma solução para aquele problema, ele mal tinha tempo para respirar, porque os outros do grupo dos jovens, as mulheres, apareciam no portão. Hakarin explicou que as encontrou vagando pela floresta e achou que seria uma boa ideia trazê-las. Hirako não vê problema nisso, mas acha estranho o fato de estarem carregando algo que parece um tronco de árvore. Mesmo assim, Hirako se aproxima para cumprimentá-las, mas elas não respondem. Leslie e Hakarin imaginam que elas sejam apenas tímidas, porém, de repente, um tronco começa a falar ali, apresentando como Ek. E aí o Hirako mais uma vez descobre que essas garotas pertencem a uma espécie conhecida como Nano Daphne, que possui uma habilidade de se transformar em plantas e assumir uma forma de árvore quando encontram monstros. Só que quando sofrem danos enquanto estão nessa forma, elas perdem a capacidade de voltar à forma humana por um certo período. Ek explica que as suas terras foram invadidas, foram atingidas, né, por enchentes depois dos humanos derrubarem todas as árvores da região. E depois elas acabaram atravessando a Floresta da Morte por conta de um mercador chamado Michael falar sobre a sua vila. O Hirako, ele acha que isso faz sentido e supõe que Michael não pode explicar muito mais, já que, elas acabaram fazendo ali o restante do caminho sozinhas. Ele quer preparar uma refeição para receber elas adequadamente, mas Ek diz que elas não precisam de comida para sobreviver. Ela observa as frutas de alta qualidade que crescem ali e conclui que o solo deve ser muito excepcional. O Hirako, ele então leva até o campo de cultivo, onde Ek explica que tudo que eles precisam para prosperar é água limpa, bastante luz solar e um bom solo. Hirako observa aquilo ali e absorve essa informação. Agora a questão é, comida? Resolvida. Ele pergunta o que elas gostariam de fazer em relação à moradia, já que elas aparentam ter um tamanho humano comum. E o Hirako fica aliviado, pensando que finalmente as casas que construíram seriam usadas, mas Eiki rapidamente acaba com essa ideia e diz que elas preferem ficar ao ar livre, o que faz o Hirako se arrepender imediatamente de todo o esforço de ter construído aquelas casas com antecedência. Depois de pensar um pouco, ele consegue organizar tudo. Os minotauros mais jovens ficam com as casas de tamanho normal, os centauros são acomodados nos estábulos e os Nano Daphne simplesmente ficam no campo.
O Hiraku até acha um pouco perturbador ver elas paradas ali durante toda a noite e se pergunta se algum dia vai se acostumar com essa cena. Além disso, ele e os outros também percebem que ainda vão precisar construir casas adequadas para os minotauros adultos. E mais do que isso, também vão precisar providenciar comida, roupa e todas as necessidades básicas para todo mundo. Em vez de só ficarem ali pensando no assunto, Hirako sugere que eles comecem com o que eles conseguissem fazer no momento, e então todos passam a trabalhar nos projetos das novas casas. Hirako e os outros acham que seria uma boa ideia reunir representantes de cada raça para discutir a melhor forma de seguir em frente. Antes de Hirako iniciar a reunião, Cloud aparece lá, né, se curvando diante dele, porque agora ele compreende completamente o quão influente e poderoso ele realmente é, só que Hirako pede para que ele relaxe, dizendo que não tem necessidade de tanta formalidade com ele. Mas então, Lachesai aparece lá, levantando discretamente o cartão para Hirako, sinalizando que ele precisa se portar com mais autoridade, né, diante dos cidadãos. Hirako aceita o conselho e responde a Groot, usando um tom visivelmente mais firme dessa vez. Além disso, ele informa que designou um representante específico da vila para cuidar de cada uma das diferentes raças também. Narfe ficaria responsável pelos Minotauros, Lachia cuidaria dos centauros e uma das mulheres feras, chamada Mamu, ficaria encarregada dos Nunu Daphne. Acontece que Mamu se mudou para a vila vinda da aldeia Uivante, junto com a Senna e os outros, entendeu? Hirako acabou concedendo a ela o papel de representante depois que Senna indicou pessoalmente e a recomendou para um cargo de responsabilidade. Quando o local onde os Minotauros agora e os Centauros vão viver, Hirako explica que, como todas as casas construídas foram projetadas apenas para pessoas de tamanho comum, eles decidiram construir vilas separadas, adequadas ao tamanho dessas raças. A ideia por trás disso era permitir que cada grupo vivesse entre os próprios ali, facilitando muito a vida diária e o trabalho de todos. Eles utilizaram a área que ele e os outros tinham achado, explorado e começaram imediatamente a construir estradas e canais com irrigação. Quando chegou a hora de limpar a floresta para abrir espaço, Hikaru e Lassie apareceram lá, ajudaram, né, com a facilidade impressionante graças à sua enorme força física. Só que o Hirako, cara, ele logo percebeu que os dois eram ainda mais fortes do que ele imaginava. Então, ele precisou pedir para que contivessem um pouquinho, né, evitando usar toda a sua força para não destruir tudo. Enquanto isso, de volta à casa de Hirako, Annie leva para Lucy algumas roupinhas adoráveis para Alfred, feitas por Zabutan. E embora sejam um pouco grandes, Lucy ficou sinceramente tocada e muito grata pelo gesto. Ao mesmo tempo, a construção das casas de Minotauros avança muito rápido. Como eles são bastante altos, decidiu-se que construir casas térreas ali mais altas seria o melhor para dar espaço suficiente. Mas quando o Hirako entrou para dar uma olhada, alguns móveis o deixaram um pouco confuso. As camas, por exemplo, eram só tábuas planas de madeira. Gordon explicou que, cara, essa era a forma preferida deles dormirem, para evitar que os seus chifres ficassem presos durante a noite. Na terceira vila, as casas dos centauros já começaram a tomar forma, porque os seus corpos são como se fossem os de cavalos da cintura para baixo, e casas no estilo de estábulos são muito mais adequadas para eles. Hirako então percebe que as casas não têm portas, e Grodd explica que isso acontece porque a sua espécie tem muita dificuldade com portas, sendo muito prático usar cortinas ali, né? Porque basicamente elas podem ser abertas e fechadas como uma corda. Um mês inteiro se passa e todo o esforço finalmente dá resultado. A conclusão das novas vilas foi feita. Hirako e os outros ficam aliviados por terem terminado tudo antes da chegada do inverno. Afinal, não poderiam deixar os novos moradores expostos sem um lugar adequado para ficar. Quanto ao nome das novas vilas, Hirako decide simplificar e chamá-las elas de Vilas 2 e Vila 3. Flora então levanta a questão de que seria necessário nomear prefeitos, né, para supervisionar cada uma das novas vilas, sugerindo que Gordon assumisse o cargo da Vila 2, enquanto Gru fizesse a mesma ali com a Vila 3. No entanto, Lee expressa uma preocupação de colocar eles no mesmo nível hierárquico de Hirako. Talvez não seja uma boa ideia. Então Floron sugere que eles estabeleçam uma hierarquia mais clara e concedam a Hirako um título que reflete corretamente a sua posição acima dos outros. Eles ficam alterando entre chamá-lo ali de grande prefeito e grande rei, mas é quando o Eig aparece e pergunta quando o vilarejo será construído para o novo povo. Hirako explica que, na verdade, decidiram não construir um vilarejo dedicado para os Nonôs Daphne, o que visivelmente entristece Egg. Por quê? Só que o Hirako, ele chega lá mais uma vez e pede para que escute por um momento, porque ele tem um favor a pedir ao povo dela e a todos os outros do vilarejo. Como os Nonô Daphne são naturalmente mais adequados para permanecer em um lugar fixo por longos períodos de tempo, Hirako explica que o seu plano era posicionar eles em locais estratégicos ao longo dos vilarejos e fazer com que eles assumissem o papel de vigias e retransmissões ali de informações. Como os Nonodafne têm a habilidade de se comunicar por telepatia, Hirako acredita que eles com certeza seriam mensageiros absolutamente perfeitos para manter todos conectados. Além disso, os Nonodafne também foram utilizados como uma fonte de luz durante a noite, o que acabou sendo uma função mais prática para eles. Agora, se cada raça estabelecendo seus novos lares,
Hirako estava ansioso para começar a atribuição de funções e responsabilidades adequadas para os moradores dos vilarejos 1 e 2. Só que muitos deles ainda estavam totalmente acostumados a ver o Zabutan lá e o escuro circulando, o que torna as coisas um pouco complicadas. Nesse momento, Naf e Lati aparecem lá, informando a Hirako que encontraram um problema. Hirako descobre que tanto os centauros quanto os minotauros simplesmente não levam jeito para caça, o que realmente surpreende, porque, pô, olhando para eles, você imagina que eles fossem extremamente capazes. O Hirako nunca tinha parado para pensar em como uma caça realmente era difícil antes, principalmente porque ele sempre deixou essa parte totalmente para os lobos do inferno, né? E com isso em mente, Tia sugere que eles mantenham os moradores afastados da floresta e foquem em posicionar mais defensores em ambos os vilarejos. Hirako imagina que os Norodafne também precisariam de guardas para protegê-los, mas Mamu informa que eles, na verdade, são muito mais fortes do que todos imaginam, e são mais capazes de lidar com monstros invadindo o vilarejo, principalmente pegando eles de surpresa em emboscadas. Mesmo assim, Hirako decide deixar todas as tarefas de caça para Kuro e para os outros lobos do inferno, enquanto os moradores se concentram a sua energia em cultivar nos campos de todos os vilarejos. Só que os seus esforços não saem como planejado, porque as sementes que eles plantam simplesmente não germinam. O Hirako, ele entende imediatamente o motivo disso. Até agora, a única razão pela qual eles conseguiram plantar e colher uma safra completa, independentemente da estação, era por causa da poderosa ferramenta agrícola, cujo poder divino tinha a capacidade de tornar qualquer solo fértil produtivo. O problema é que ele é o único que pode usar ela, o que significa que os novos vilarejos teriam que encontrar uma forma de trabalhar os seus campos sem ter acesso a essa ferramenta. Draco e Senna juntam as suas ideias, tentando descobrir uma maneira de fazer plantações crescerem corretamente, mas é quando Gordon aparece que a ideia própria surge. Ele sugere espalhar palha por todos os campos ali para evitar que o solo fique muito frio, o que pode dar a eles uma chance melhor de fazer as plantações crescerem. Com o inverno já se aproximando, eles também recomendam a melhor cultura, né, para plantar agora seja o trigo. E Graco fica genuinamente impressionado com o fato de que Gordon sabe tudo isso. Gordon explica que vem do tempo em que ele trabalhou nos campos do seu antigo vilarejo. Com isso, Gordon assume a liderança da guia pelos processos de plantio correto, né, e todas aquelas mudas, e eles são informados de que levaria cerca de meio ano até que tudo esteja completamente crescido e pronto para a colheita. Hirako ouve isso e fica surpreso com o quão longo esse período realmente é, e isso faz perceber o quanto ele tinha se tornado independente ali do poder da ferramenta agrícola sem sequer notar. Enquanto os Minotauros assumiram a responsabilidade pela agricultura nos vilarejos, os Centauros colocaram suas habilidades naturais em prática de criar uma nova linha de trabalho para si mesmos. Seu novo serviço de entregas dos Centauros começou a operar e passou a transportar mercadorias entre vilarejos, como os Centauros adultos sendo designados para cuidar das entregas diárias regulares. Mais tarde naquele dia, Hirako conversa com Gruold, admitindo que sempre quis montar em um cavalo, e ele conseguiu um cavalo com Michael em um momento. Mas esse cavalo, em particular, ele nunca obedecia nada do que ele falava e tudo mais, então ele perguntou a Gruold se seria capaz de se comunicar com ele e convencê-lo a deixá-lo montar. Gruold informa que ele, na verdade, não fala a língua dos cavalos. Cara, é um problema, né? Só que ela oferece para dar uma volta junto com ele nas suas costas, caso ele queira. E o Hirako aceita essa oferta, sobe nela e Gruold vai lá, leva ele para um passeio pelo campo. O cavalo observa tudo de perto e de repente começa a ficar visivelmente com ciúmes. Alguns dias depois, o cavalo se abaixa e espera que Hirako suba. Enquanto o Hirako está lá fazendo isso, o cavalo leva para uma volta completa pelo campo, o que realmente o surpreende, já que esse é um comportamento totalmente novo daquele animal que nunca cooperava com ele antes. Gruold observa de longe e começa a se sentir um pouco ciumenta também. E com o tempo, Hirako percebe que Gruold e o cavalo têm competido silenciosamente entre si para ver quem ele vai escolher montar. Então, para manter a paz entre eles, Draco simplesmente diz que ele vai alternar, montando cada um em um dia diferente. Isso parece resolver essa situação. Pouco depois, o Hirako se senta ali para conversar com Lucy e ela diz quanto ele está feliz por ver o progresso que foi feito nas aldeias. Hirako admite que ele estava um pouco preocupado com o impacto do grande repentino aumentando, né, por conta dos moradores surgindo, mas ficou gradualmente feliz vendo que tudo deu certo no final. Ele sabe que, por enquanto, todos dependem muito dele, mas não pode ignorar o fato de que grande parte que construíram foi só possível graças à poderosa ferramenta de agricultura. Apoiar-se demais nisso preocupa ele, quando pensar no futuro também, especialmente porque essa dependência por si só não seria suficiente para sustentar tudo ao longo prazo. Pensando nisso, Lucy simplesmente pega o bebê Alfred e coloca nos braços de Hirako, dizendo a ele que deveria relaxar e aproveitar a vida que construiu com tanto esforço. Hirako levou um conselho a sério, e fica claro que o seu humor melhora bastante depois disso. Enquanto refletia mais do que o habitual, Hirako de repente se lembra de outra preocupação importante que estava no fundo da sua mente. A Vila da Grande Árvore é composta quase que inteiramente por mulheres. Em comparação, tem pouquíssimos homens, e isso deixa o Hirako genuinamente preocupado com o futuro deles. Ainda assim, ele considera que agora que tem muitos moradores no geral, talvez isso não seja um problema tão grande quanto ele temia. Hirako chama Gordon mais uma vez para poder conversar ali em particular, explicando toda a situação, perguntando se seria possível que alguns homens minotauros
fossem até a Vila da Grande Árvore em busca de parceiras. Só que o Gordon aponta que é um costume profundamente enraizado entre os minotauros casar apenas com indivíduos da mesma espécie. Ouvindo isso, Hirako descarta os minotauros da lista e volta a sua atenção para os centauros, né, como a próxima opção. Foi um pouco constrangedor abordar esse assunto com Gruold, já que ela é uma mulher. Mesmo assim, Hirako lembra a si mesmo que essa conversa é pelo bem do futuro da vila e decide seguir em frente. Ao levantar o assunto com Gruold, ele acaba descobrindo que a maioria dos centauros machos ainda são jovens, porque os adultos estavam lutando numa guerra. Ainda assim, Hirako pergunta se é possível que os centauros se casem com alguém de outra raça. E assim que houve a pergunta, Gruold imediatamente declara que está solteira. Ela menciona que esse tipo de união é raro, mas afirma que, se é isso que ele está preocupado, pode fazer isso dar certo. Ela se oferece com entusiasmo como alguém que ficaria muito feliz em se relacionar com um homem de outra raça. Pelo jeito como fala, Hirako percebe facilmente que ela estava solteira há muito tempo. O inverno chega rapidamente, assim todos fazem uma pausa no cultivo e aproveitam a temporada festiva. Eles se alimentam dos estoques de comida que armazenaram no início do ano, mas agora mais vidas se juntaram a eles, então tem muito mais pessoas para alimentar. O Hirako, ele começa a se preocupar se eles vão ter comida o suficiente. Então, Latcha e Naf vem até ele com uma notícia. Os novos moradores estavam comendo muito menos do que o esperado. Se as coisas continuarem assim, eles acabariam tendo comida sobrando e sendo desperdiçada. Hirako já tinha dito a todos para não racionarem, já que havia bastante comida, mas mesmo assim as pessoas ainda estavam se contendo. Ele pensa por um momento então e sugere que simplesmente digam a todos para comerem as carnes e vegetais antes de estragarem. Latcha e Naf concordam, porque parece uma boa ideia. Então Hirako percebe Mamu com um semblante abatido. Ele imagina que no Daphne deveria estar precisando de algo, mas Mamu corrige. O problema é justamente o oposto. Elas nunca precisam de nada. Elas não precisam de comida, nem de cuidados extras. E isso estava começando a irritá-la, porque ele estava animada justamente por ter sido colocada no comando delas, mas ainda não teve nada para fazer. Então Naf se pronuncia, dizendo que tem uma coisa. Os Minotauros repassaram um pedido para Junu Daphne e gostariam que todos usassem roupas quando estivessem do lado de fora. As orelhas de Momo se erguem e ela admite que às vezes esquecem de sair totalmente dos seus vestidos, né? E promete lembrar eles para manterem as roupas no corpo o tempo todo. Mais tarde, naquela tarde, Hirako decide fazer machai usando o pilão e almofares. Quando as garotas ouvem sobre isso, ficam surpresas porque nunca ouviram falar, né, sobre esse método de antes. E o Hirako começa a socar os machais ali, as garotas observam aos poucos, ficando um pouco decepcionadas, né? Elas esperavam algo muito mais emocionante. Mas mesmo assim, elas entendem que tudo que precisam fazer é socar. Então todas querem tentar. Elas se revezam, mas acabam exagerando e usando força demais. E ainda assim, no final, conseguem fazer uma boa quantidade. O molho e os temperos já estavam preparados, então todos começam a comer e o sabor estava ótimo. Lee traz para Hirako um pouco de kusama, que ela mesma fez usando ervas aromáticas misturadas ao mati, e o Hirako prova, dizendo que está delicioso. Então, Donovan aparece com um pouco de saquê para animar as coisas. Ele ouviu dizer que estavam trabalhando com arroz, então achou que era bom um momento para ele trazer uma bebida e tal, e a atenção de todos se volta imediatamente para ele. Fazer matcha acaba se tornando uma atividade divertida de inverno sempre que o clima permite sair, e é o que tudo indica, Gordon é o melhor fazendo matcha entre todos, embora ninguém pareça muito surpreso com isso. Mais tarde, naquele mesmo dia, um homem de armadura é visto ajoelhado, pedindo que de repente ela seja sua esposa, e ela olha para ele, pergunta quem ele é, ele tira o capacete e se apresenta como Gratz, o chefe da casa Bertor, o reino demoníaco de Galgardo. Ao ouvir isso, ela se apresenta como Hanana. Hirako, ele observa toda aquela cena se desenrolar sem entender o que estava acontecendo. É então que Bezel intervém para explicar. No reino demoníaco, Gratz estava muito interessado em criar um vínculo com a Vila da Grande Árvore e acreditava que se casar com um dos seus membros seria a melhor forma de fazer isso. O Gratz, ele então vai até Hirako ao descobrir que Hirako é o chefe da vila e pede a bênção para se casar com Hanana, já que ela disse que ele precisava da permissão de Hirako primeiro. Mas o Hirako aponta que não tem poder de decisão sobre quem casa com quem. Ele diz a Gratz que a primeira pessoa quem ele deve perguntar é a própria Hanana, e se ela concordar, então eles são livres para se casar. Ao ouvir isso, Gratz se volta para Hanana e pergunta, e Hanana apenas cora, o que deixa claro de que o acordo está feito. Quando Gratz retorna ao reino demoníaco, ele sente muita falta de Hanana. Ele também não quer que outro homem apareça e leve ela embora, então ele toma a decisão na hora e renuncia ao seu cargo como um dos grandes generais. Ele vai ficar com Hanana na vila, sabendo que a decisão é meio impulsiva, mas ele não se importa. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por amor. Enquanto isso, Hirako estava pensando em como tomar o matcha mais interessante. E quando a ideia de algas secas surge na sua mente, as garotas nunca ouviram falar disso, antes de não fazerem ideia do que seja.
Mas quando o Hirako menciona que cresce na beira do mar, elas concluem que a melhor pessoa para perguntar sobre isso é Michael. Alguns dias depois, Michael chega e agradece a Hirako por continuar fazendo negócios com ele. Hirako diz que não precisa se preocupar com isso, e o Michael então revela que ele trouxe um barril de algas consigo e admite que não é algo que eles costumam comer, portanto ele não tem certeza se era exatamente o que o Hirako tinha na sua mente. Hirako olha para o barril e diz que é exatamente o que ele precisa. Ele começa a trabalhar no processamento das algas, amassando elas até formar uma pasta e moldando uma forma de quadrado. Quando termina, ele cria uma espécie de folha de alga para envolver alimentos. Michael observa genuinamente surpreso. Ele não fazia ideia de que as algas poderiam assumir aquela forma. Senna então pergunta se as folhas da alga devem ser comidas daquele jeito. Oracle diz que ainda não. Ele aquece elas no fogo e explica que precisam ser tostadas primeiro para ficarem crocantes e mais fáceis de digerir. Depois disso, envolve o mati com alga e dá uma mordida. Uma sensação de alívio toma conta dele. Essa é a mesma quantidade de matcha que ele lembra da sua vida passada. As garotas percebem a sua expressão, mas não estão convencidas de que eles são tão bons assim. Então o Hirako vai lá, entrega para cada um pedaço de matcha tostado envolto em algas. Todas concordam que é delicioso, e o Michael vê o sucesso ali fazendo sua proposta. Ele oferece que o seu povo colha e processe algas exclusivamente para Hirako. Em troca, gostariam de negociar alguns dos ingredientes usados para fazer o matcha. Hirako diz que não pode prometer isso agora, porque ele precisaria cultivar mais arroz matcha primeiro, mas estava disposto a discutir isso com seu povo por causa de Michael. Michael fica feliz em ouvir isso, embora no fundo sua verdadeira motivação seja encontrar outra forma de ganhar dinheiro. Ele então tenta perguntar sobre o álcool deles, mas todos dizem que ele não precisa se meter nisso. Naquela noite, Hirako ensina as garotas a fazer sushi, e ele fica surpreso com a rapidez com que elas estavam aprendendo. Quando terminaram, sentaram para comer. Floran admite que ficou um pouco incomodada com o cheiro no início, mas depois de provar, diz que está delicioso. Hirako comenta que o vinagre do sushi ajuda a conservar ele nas marmitas, e pergunta o porquê. Ele explica que o vinagre ele mata bactérias, e depois disso, o inverno começa lentamente a chegar ao fim. Mesmo quando a neve começa a derreter e ainda tem dias frios, na maioria dos anos é difícil saber quando começar a plantar novamente, mas a partir de agora todos concordam em seguir as orientações de Eiki sobre isso. Naquela tarde, Hirako vai até os funcionários da prefeitura e conta que ele estava pensando em criar um novo festival para as novas vilas. Ele sugere algumas ideias, mas as garotas ficam olhando para ele sem entender por que alguém celebraria essas coisas. As ideias são todas festivais da sua antiga vida do Japão, então ele entende por que não fazem sentido para elas. As garotas comentam que já têm os seus próprios festivais com os quais estão familiarizados e começam a explicá-los. O Hirako ele escuta, mas não entende absolutamente nada do que elas estavam descrevendo. Ele decide deixar todo o planejamento por conta delas, mas percebe que as garotas estavam discutindo bastante e não conseguiu chegar a um acordo. Então ele pede para que cada uma escreva suas tradições locais, dobre os papéis e coloque tudo numa caixinha. Ele mesmo sorteia um deles e o resultado acaba sendo uma competição de artes marciais. Hirako se pergunta em voz alta como aquilo funcionaria. Florum explica que seria uma competição onde todos colocariam seus diferentes estilos de luta uns contra os outros. Ela realmente acha que é uma ideia muito brilhante e sugere que comecem a planejar imediatamente. Uma semana depois, a primavera chega. Todos na Vila da Grande Árvore começaram a treinar para as próximas competições de artes marciais. Hirako ficou surpreso vendo quão seriamente todo mundo estava levando isso, né, quanto eles estavam se esforçando na sua preparação. Quando o Hirako ali entra, ele encontra Hakaren, tá? E diz que estava planejando treinar para a competição, porque ainda não conseguiu usar toda a sua força desde que chegou à vila. E o Hirako sabe o quão poderosa e destrutiva a Hakaren pode ser, então tenta impedir que ela participe como lutadora. Em vez disso, ele a convence a se tornar uma das árbitras da competição. Nesse momento, Last entra ali, dizendo que pretende se treinar também e participar, e o Hirako imediatamente percebe que Last é tão perigosa quanto Hakaren em termos de poder e destruição. Por isso, ele rapidamente sugere outra ideia. Ele diz a ambas ali que não precisam lutar como competidoras e que, em vez disso, deveriam atuar como árbitras. Ela também explica que a competição precisaria de duas árbitras de qualquer forma, né, e que as duas perfeitas para o papel seriam elas. Hakaren e Last concordam em se tornar árbitras, mas deixam claro que ainda querem lutar. Por causa disso, o Hirako faz um acordo que permite que elas tenham uma batalha simulada, separada, fora da competição principal. Depois disso, Hirako começa a planejar a construção da arena do torneio, né? O seu projeto inclui um palco central de combate com assentos no estilo de estádio para o público. Ele também adiciona um espaço de lojas e restaurantes para que o evento tenha um clima mais festivo para a vila e tudo mais. E alguns dias depois, nos dias da competição de artes marciais, finalmente chega. Os moradores da Vila da Grande Árvore estavam cheios de empolgação enquanto se reuniam para assistir. O evento ele se tornou ainda mais importante porque atraía convidados especiais, incluindo o Rei Demônio Galgardo e a sua filha Yuri, que vem observar a competição. Hirako encontra Galgardo e imediatamente começa a se sentir um pouco nervoso, né, sobre como ele deve se comportar, já que ele não sabe muito sobre os costumes dos próprios demônios.
Só que Yuri percebe que ele está ansioso e diz ao pai para relaxar. Não seja tão formal assim. Por causa disso, Galgardo abandona sua postura formal e cumprimenta o Hirako ali de uma maneira mais casual. Depois disso, Hakarin chega e apresenta o seu pai, Toze, conhecido como Dragão Lendário e também avô de Last. Hirako cumprimenta educadamente e fica aliviado, percebendo que ele parece ser uma boa pessoa, né? Um cara gentil, amigável, e logo depois a competição de artes marciais estava pronta para começar. Toda a multidão estava cheia de entusiasmo, Hirako explicou as regras para todo mundo e os participantes iam sortear os seus confrontos individuais. Para vencer, o lutador deve derrubar o oponente para fora do ringue ou garantir a vitória com base nas suas faixas da cabeça. As faixas elas são encantadas com a magia protetora e se desfazem quando um golpe decisivo acaba sendo acertado no outro. A primeira luta começa pouco depois entre Rosalind e Mamu. O combate é extremamente rápido e difícil de acompanhar. O Hirako observa aquilo atentamente e fica surpreso com o nível de habilidade que as duas artes marciais têm. Percebendo que subestimou suas habilidades, Mamu continua atacando agressivamente, mas acaba baixando a guarda por um momento e Rosalind aproveita ali a abertura e acerta um golpe decisivo, vencendo essa luta. Só que ela fica com fortes dores depois de imediatamente ter acabado tudo, né? E pede para um curandeiro cure ela. E a segunda rodada começa. Donovan rapidamente demonstra sua força. Ele absorve todos os ataques do seu oponente ali sem sofrer um dano visível. E em seguida, simplesmente pega e coloca para fora do ringue, vencendo a luta com facilidade. A próxima luta é entre Gruold e Roy. Gruold está confiante da sua vitória, avança com toda a força, só que ela se excede demais e avança muito, saindo acidentalmente do ringue. Como resultado, Roy é declarado vencedor disso daí. A luta mais aguardada do torneio aberto é entre Florum e Senna. Florum estava usando tanto esgrima quanto magia, enquanto Senna lutava desarmada. A batalha começou diretamente com Florum lançando seus ataques mágicos, mas Senna conseguiu desviar e contra-atacar com técnicas de combate corpo a corpo. As coisas começaram a mudar a partir daí. Por quê? Florum se adaptou rapidamente e respondeu com seus próprios ataques. O público assistia maravilhado, enquanto a luta se tornava cada vez mais intensa e agressiva. No final, tanto Florum quanto Senna são jogadas para fora do ringue ao mesmo tempo, resultando num empate. E com isso, o torneio aberto chega ao fim. Os vencedores recebem as medalhas honorárias, só que essa aí era só a primeira metade do evento. A segunda parte são os torneios dos guerreiros, estava prestes a começar. Pouco depois, o torneio dos guerreiros é oficialmente anunciado, e Hirako acredita que essa parte seria mais direta do que a primeira, já que a vitória seria decidida por nocaute ou rendição, e não tem restrições quanto ao uso de armas. Apenas aquelas fortes o suficiente para lutar nessas condições podem participar. A primeira luta do torneio dos guerreiros é entre Uno, um dos lobos infernais, e Júnior, a Lâmia. A batalha começa com Uno imediatamente liberando seu sopro de fogo, mas Júnior desvia com facilidade. Em seguida, ele usa a forma completa de serpente para imobilizá-lo. Só que Uno revela sua verdadeira forma, que então é muito intimidadora. Tão intimidadora que Júnior não consegue suportar e decide se render. Depois disso, a luta é entre Doga e uma das crianças de Zabedan, chamada Makira. E a batalha começa com Doga atacando com toda a sua força, mas Makira desvia facilmente de todos os golpes. Aproveitando as aberturas, Makira rapidamente prende Doga numa teia, garantindo a vitória. A terceira rodada é entre Ya e Garf. A luta começa, Garf imediatamente demonstra velocidade e coordenação impressionante. Hirako, ele observa aquilo tudo ali atentamente, acreditando que Garf tem vantagem nessa luta. Só que Ya usa um grande martelo e coloca em desvantagem na velocidade, mas ainda dá uma enorme vantagem em força bruta. Ela acerta o golpe pesado diretamente em Garf, lançando ele para longe do ringue. Quase que é jogado para fora da arena, mas consegue recuperar o equilíbrio a tempo de permanecer dentro do ringue. Ya rapidamente percebe que gastou quase toda a sua energia com aquele ataque, entretanto, deu ruim, né? Entendendo que não pode mais continuar lutando de forma eficaz, decide se render. A próxima luta é entre Lee e Gran Maria. Aí as coisas começam a ficar maneira, porque esse combate se torna um dos mais divertidos para o público assistir. Lee tem um nível surpreendente de habilidades e consegue enganar Gran Maria tranquilamente durante a luta, prendendo ela numa chave de braço. Só que Gran Maria responde imediatamente, tentando basicamente levantar o Lee com só um braço. E em resposta, o Lee invoca um raio que atinge os dois ao mesmo tempo, derrubando ambos no chão. Como nenhum dos lutadores conseguiu continuar, a luta terminou em empate, e a batalha entre as rivais Lucy e Tia finalmente começou. No momento em que entraram no confronto, até mesmo o Hirako ele tinha dificuldades em acompanhar seus movimentos. Então ele rapidamente invocou suas ferramentas especiais de cultivo, que permitia a ele observar a luta com mais clareza. A batalha entre elas era extremamente intensa. No início parecia completamente equilibrada, sem nenhum dos lados obter vantagem. No entanto, Lucy baixou a guarda por um breve momento. Tia aproveitou a oportunidade para poder dar um golpe decisivo, vencendo a luta e se declarando a vencedora daquela rodada. A próxima oponente era Makira.
que fez com que essa luta também seja a grande final. Só que a final acaba tendo bastante um lado unilateral, né? Porque a máquina facilmente imobiliza a tia usando suas teias e prende com muita dificuldade, tornando-se vencedor do torneio de guerreiros. Hiraku então entrega à máquina a coroa do prêmio. A multidão comemora ali para sua vitória e depois disso o Hiraku avança para poder fazer o discurso de encerramento. Só que antes que o evento pudesse ser concluído, Last e Hikarin chamam por Hiraku, lembrando ele da batalha amistosa que tinham prometido. Hiraku concorda que permite que usem a arena, e no momento em que os dois se chocam, uma enorme explosão irrompe no impacto. A força da colisão é tão grande que poderia ser vista dos reinos demoníacos e acaba destruindo completamente a arena. Apesar da destruição total, Hikarin é declarado vencedor da batalha amistosa. No final, o Hiraku ele fica simplesmente aliviado por todos estarem seguros, né? E por esse evento ter sido agradável, tanto para os participantes quanto para os espectadores. A Lata que aparece lá no meio acaba perguntando quando seria realizado o próximo torneio, mas ao olhar para a arena destruída, o Hiraku só responde que isso vai acontecer sei lá quando, né? Nem tão cedo. A estação de colheita chega logo depois e Senna trabalha ao lado de Hiraku ali, enquanto eles arrancam um vegetal conhecido como Daikon. Hiraku, ele decide fazer um teste rápido no sabor, descobre que ele é bastante delicioso, e Senna também dá uma mordida naquele ali, mas a sua reação é completamente diferente, porque ela percebe imediatamente o quão picante ele é. O Hiraku pediu desculpas por não ter mencionado isso antes e explica que esse vegetal ele é na verdade dividido em 3 partes, doce, normal e picante, e ela acabou mordendo justamente a parte picante. Com o Hiraku acreditando que a maioria das pessoas não gostaria dessas partes mais ardidas, ele sugere reaproveitar elas em outros alimentos, como sei lá, picles, bacon seco, essas coisas assim. Ele explica que o bacon seco é simples de se fazer, porque basta cortar um vegetal em pedaços e deixar ele secar com todo o tempo ali, né? E nesse momento as crianças feras chegam de repente informando a Hiraku que tem visitantes incomuns esperando do lado de fora. Hiraku saiu para verificar e rapidamente percebeu que um deles é o seu velho amigo Valgriff. E chegou lá acompanhado de uma mulher desconhecida. O Hiraku recebeu o Valgriff e ficou imediatamente surpreso, né? Vendo o quanto o Alfred cresceu desde a última vez que eles se encontraram, e depois de trocarem alguns cumprimentos, Hiraku presume que a mulher que acompanha Valgriff é a sua esposa. Só que ela corrige rapidamente, dizendo que, embora desejasse que fosse o caso, ela não é, na verdade, é a sacerdotisa de Corin. Hiraku admite que nunca ouviu falar da religião Corin antes. Então Valgriff explica que se trata basicamente de um sistema amplo que combina vários deuses e religiões adorados em diferentes terras. Ele acrescenta que os seus ensinamentos enfatizam que cada indivíduo é livre para adorar quaisquer deuses que eles desejarem. E o Hiraku ele ouve a explicação e reconhece que se trata de um sistema de crenças bastante aberto e inclusivo. A mulher se apresenta como Fushu e rapidamente fica claro o quão importante ela é, já que aparentemente desfiles inteiros são realizados em sua homenagem, sempre que ela está por perto. Ouvindo isso, o Hiraku sente que ele não deveria estar falando com ela de uma forma tão casual assim, mas Fushu imediatamente diz que ele não precisa se preocupar com formalidades, por favor, tá? Porque ela não liga muito para esse tipo de tratamento. Deixando isso de lado, ela explica o verdadeiro motivo da sua visita. Ela tem um pedido para Hiraku e implora para que ele salve a vida do seu filho. Seu filho, ele está extremamente doente e acredita que as pessoas da vila do Hiraku são a última esperança dela. Ela menciona que aquele é o lar de Lucy, a princesa vampira, e de Flora também, conhecida pelo seu profundo conhecimento sobre ervas medicinais. Quando Flora ouve a situação, responde com confiança ali e pede que Fushu apenas descreva os sintomas para que ela possa começar a trabalhar na cura imediatamente. Só que depois de ouvir os detalhes, ela percebe que a situação é muito mais complicada do que o esperado. O filho do Fushu é tão azarado que sofre de uma combinação de várias doenças extremamente raras, o que torna o tratamento incrivelmente difícil. Fushu e Valgriff, eles não se surpreendem com isso, porque todos os médicos que costumavam ali cuidar deles acabaram dizendo a mesma coisa. Mesmo assim, Lucy se recusa a rejeitar eles e garante que eles vão encontrar a solução de alguma forma. Com essa decisão tomada agora, Flora e Lucy começam a fazer experimentos para poder criar uma cura. Elas rapidamente percebem que precisariam de uma grande variedade de ingredientes raros, e assim, as diversas espécies da vila são mobilizadas para reuni-los. Um dos ingredientes mais raros necessários é a lágrima de dragão. Para obter eles, precisam simplesmente fazer cócegas em Last até que ela comece a chorar, permitindo que coletem a lágrima. Não demora muito até que todos os ingredientes necessários sejam reunidos, e a etapa final envolve extrair cuidadosamente uma planta rara de um vaso. Lucy e Flora entendem o quão valiosa ela é, então agem com um extremo cuidado. Flora acaba puxando um único movimento rápido no início e tá tudo bem, tudo parece de boa, mas então a planta libera um odor extremamente desagradável, forte o suficiente para afastar até as feras. Depois de lidar com isso, Hiraku vai lá tomar um banho. Embora reunir os ingredientes tenha sido difícil, o verdadeiro desafio começa quando Flora e Lucy continuavam seus experimentos por vários dias.
Durante todo esse tempo, Fushu permaneceu em oração constante, esperando um milagre. Mesmo à tarde da noite, ela estava lá. Quando o Hirako aparece, sugerindo para ela entrar para descansar, ela se recusa, dizendo que rezar é a única coisa que ela consegue se concentrar naquele momento. E depois de vários dias de tentativa e erro, incluindo explosões causadas por experimentos fracassados, elas finalmente conseguiram criar a cura. O medicamento pronto é entregue a Fushu e ela expressa uma profunda gratidão, mas os outros dizem para ela não se preocupar em retribuir e a incentivam também a garantir que o seu filho tome o remédio o mais rápido possível para que possa se recuperar. Fushu promete que retribuiria a vontade ali, né, a bondade deles algum dia, e com isso ela e Valgriff abrem um portal e partem imediatamente levando a cura de volta para o seu filho. Depois que Fushu e Valgriff partem, todos percebem algo em comum. As orações constantes de Fushu fizeram com que a estátua emitisse um brilho ofuscante e a luz durou a noite inteira. O brilho acabou mantendo os Zabutan ali e a sua família acordados durante a noite. E vendo isso como algo que incomodava, Hirako decidiu que as portas da estátua devem permanecer fechadas, exceto durante os momentos de oração. No dia seguinte, quando as crianças feras estavam colhendo frutas e vegetais, elas encontraram uma árvore estranha que nunca tinham visto antes. E quando o Hirako chega, ele rapidamente percebe que aquilo é, na verdade, o resultado dos seus experimentos anteriores, de quando chegou a esse mundo. Naquela época, ele usou a ferramenta agrícola suprema para poder criar todos os tipos de plantas, incluindo algumas que originalmente nem existiam. E quando as garotas perguntaram o que a árvore deveria produzir, ele admitiu que honestamente ele não fazia ideia. Floron sugere que a partir de agora eles deveriam documentar adequadamente tudo o que cultivavam na vila. Com tantas plantações experimentais ao redor, não dá pra gente saber o que seria, o que surgiria disso tudo, né? E o Hirako, ele concordou com essa parada, eles começaram a examinar os frutos da árvore. No início ficaram até confusos, porque os frutos são grandes demais para serem ameixas ou duros demais para serem kiwis. Senna então chega lá, pega alguns frutos caídos no chão e Hirako imediatamente reconhece como nozes. Ele explica que nozes têm cascas muito duras e geralmente precisam quebrar as nozes, né, para poder consumir o que tá dentro. Só que as garotas não parecem ter dificuldade alguma em quebrar a casca das nozes, enquanto continuam explorando a área. Floron documenta cuidadosamente cada planta dos seus frutos ali. Logo, eles identificam nozes, amêndoas, amendoins, coisas crescendo na proximidade. E ver tudo aquilo ali desperta uma memória em Hirako. Quando ele chegou nesse mundo, ele realmente queria ter um estoque de castanhas variadas, e parece que o desejo dele, finalmente, de alguma forma, aconteceu, né? Isso influenciou nele conseguir criar com a ferramenta agrícola, e a partir disso, ele supõe que todo o campo provavelmente está cheio de vários tipos de nozes. Só que isso ainda deixa um grande mistério, a grande árvore que eles encontraram anteriormente. O fruto dessa árvore parecia com pimentas, tá? Mas claramente é algo diferente. Eles abrem uma e Hirako percebe que, na verdade, são castanhas de caju. Embora ele nunca tivesse visto castanhas daquele jeito antes, tá? Depois de torrar elas, eles preparam uma tigela de nozes mistas e todos concordam que o sabor é surpreendentemente bom. Floron acrescenta que essas nozes venderiam extremamente bem no reino demoníaco, e Hirako concorda imediatamente, destacando que uma das maiores vantagens é quando eles podem ser armazenadas sem estragar. Por causa disso, ele percebe que isso poderia se tornar um produto de comércio muito confiável para a vila, e com isso em mente, ele decide que seria uma boa ideia começar a expandir a produção e cultivar ainda mais dessas nozes daqui para frente. Depois de um tempo, a mente do Hirako começa a divagar. Ele passa a lembrar como um slime de vinho surgiu originalmente. Na época em que a vila ainda estava em desenvolvimento, tinha um slime que vivia próximo à fonte de água e ajudava a purificar o riacho. Um dia, por puro acidente, esse slime caiu no barril de álcool, e em vez de se dissolver ou morrer, ele passou por uma transformação estranha e se tornou o que hoje eles conhecem como slime de vinho. Desde aquele dia, o slime adquiriu o hábito de aparecer em eventos e reuniões ali, sempre tentando conseguir mais álcool para beber. Mesmo agora, apesar de verem com frequência esse slime, ninguém na vila realmente entende muito sobre como ele funciona. No dia seguinte, Hirako está do lado de fora do trabalho junto com Tia, enquanto tentam construir um paraquedas. O processo parece estar indo bem, o projeto estava tomando forma, e enquanto trabalham, Hakaren e Last se aproximam e perguntam o que exatamente eles estavam fazendo, já que nunca viram algo assim antes. E o Hirako ele explica que o paraquedas é um dispositivo feito para desacelerar a queda em caso de alguém cair do céu durante um voo. Só que Hakaren e Last não veem muito sentido nessa invenção, especialmente porque elas mesmas conseguem pousar em segurança sem precisar de algo assim. Só que o Hirako, galera, ele lembra que nem todo mundo possui o mesmo nível de habilidade física que elas, então algo como isso seria útil para outras pessoas. Tia termina de testar o paraquedas e aponta que, embora ele funcione corretamente, duvida que consiga suportar muito peso. Hirako considera o feedback dela muito bom, pensando tornar ele um pouco maior para melhorar sua capacidade. Só que ao mesmo tempo ele não quer que se torne grande demais ou difícil de usar. E nesse momento, o slime de vinho aparece de repente e demonstra interesse em testar o paraquedas.
Sem hesitar, Tia coloca o slime no paraquedas e lança ele para o alto. Quando observam a sua descida, Hirako nota que o slime de vinho parece estável e confortável enquanto está flutuando, e ele então conclui que talvez ele seja perfeito para servir como cobaia em futuros experimentos com paraquedas. Enquanto isso, lá na oficina dos elfos, Raiderto, que atua como assistente de IA, já está lá se aproximando para revisar os planos de produção pela última vez. Mesmo tendo sido instruídas a criar apenas tigela padrão, IA orgulhosamente apresenta uma tigela gigantesca, grande o suficiente para servir comida para toda a vila de uma vez só. No entanto, no momento em que termina de mostrar a tigela, ela desmorona e se desfaz por ter sido mal construída. É então revelado que Raiderto e IA já se conhecem desde muito jovens. Embora Iá naturalmente tivesse qualidades de liderança, Raiderto sempre preferiu permanecer nos bastidores e apoiar ela como assistente. Com o tempo, depois de enfrentarem muitas dificuldades juntas, seu povo finalmente chegou à Vila da Grande Árvore. Agora que vivem lá, podem desfrutar de muitos confortos, luxos dos quais nunca tiveram acesso antes. Raiderto se sente profundamente grata por essa mudança nas suas vidas, e por isso acredita que é importante pensar cuidadosamente em como poderiam manter esses luxos no futuro. Só que Yá não parece muito preocupada com esse tipo de planejamento a longo prazo. Ainda assim, ela reconhece que o relacionamento delas ali com Hirako é extremamente importante. Na visão dela, Hirako trata todos da vila de forma igual e não demonstra favoritismo, mas ainda acredita que estar em bons termos com ele traria benefícios para o futuro. Ela também acrescenta e acreditando que a sua força é algo que pode ajudá-la a se destacar. Na verdade, ela chegou até a treinar nas montanhas tempestuosas por vários dias para se tornar mais forte, forte o suficiente para chamar a atenção do Hirako. Raiderto rapidamente interrompe ela, explicando que força bruta não é uma maneira de conquistar o Hirako. E a ficou confusa com isso, porque sempre foi ensinada de que demonstrar força é a melhor forma de uma mulher atrair a atenção de um homem. Raiderto esclarece que, embora isso possa funcionar em situações de combate, não se aplica muito bem nesse tipo de contexto. Ainda não convencida, Yá decide que a única forma de provar o seu ponto é através da ação direta. Ela vai até Hirako e demonstra sua incrível força física bem diante dele. No entanto, em vez de ficar impressionado, o Hirako acaba se sentindo mais intimidado do que qualquer outra coisa, percebendo que essa abordagem acabou falhando. Raiderto então leva de volta para a oficina explicando novamente que conquistar o favor do Hirako exigiria uma estratégia completamente diferente. Ela sugere que pensem em outras formas de agradá-lo em vez de depender só da sua força. Apesar de tudo, Yá ainda assim já aceita totalmente o raciocínio de Raiderto e depois de refletir um pouco ela conclui que o problema não foi a força em si, mas o fato de ter demonstrado apenas força com os braços. Então, para corrigir isso, ela decide que da próxima vez vai mostrar força do abdômen, acreditando que isso certamente causaria uma impressão ainda maior no Hirako. No dia seguinte, Hirako fica surpreso, acordando e vendo várias pessoas aladas junto de diversos anjos. Estavam completamente presos nas gigantescas teias das aranhas Zabutan. Nenhum deles conseguia se mover direito e todos pareciam extremamente irritados. Pouco depois, Gran-Maria desceu lá voando para encontrar o Hirako, E assim que chegou, o Hirako perguntou imediatamente se ela conhecia os anjos que foram capturados nas teias. Gran-Maria explica que depois das novas vilas foram estabelecidas, o território que precisavam administrar ficou muito maior do que antes, e por causa disso, precisavam de suporte aéreo adicional para poder vigiar adequadamente a região. Então, Gran-Maria viajou por vários outros assentamentos de anjos para poder pedir ajuda ao seu povo. Só que em vez de receber apoio pacífico, a filha de um dos líderes dos anjos reuniu um grupo e veio atacar a vila deles. Gran-Maria então apresenta a garota como Kaibet. No momento em que Kaibet ouve o seu nome ser mencionado, ela imediatamente começa a exigir em voz alta que Hirako a solte da teia de aranha. Ela reclama furiosamente que prender ela daquela forma não era uma maneira adequada de tratar uma princesa dos anjos. Hirako responde calmamente, dizendo que ela precisa se acalmar, porque se ela tivesse simplesmente se aproximado da vila como uma visitante comum, nada teria acontecido, Em vez dela atacar, Kaibet rapidamente explica que nem ela nem suas forças pretendiam machucar ninguém. Segundo ela, vieram apenas para defender o orgulho e a honra da sua raça, porque acreditavam que Gran-Maria abandonou seu povo e agora estava vivendo numa vida vergonhosa e imoral dentro da Vila da Grande Árvore. Hirako ficou completamente confuso ouvindo isso, admitindo que ele não fazia ideia de que ela estava falando, e Kaibet então explica melhor, revelando que Gran-Maria nunca completou a prova tradicional que os membros da sua raça precisam realizar para oficialmente escolher um marido. Ouvindo isso, o Hirako ficou ainda mais confuso, então ele chama a Gran-Maria para conversar em particular e pede que ela explique corretamente o que estava acontecendo. Gran-Maria explica que a sua raça ela é composta principalmente por mulheres, por isso, para continuar sua linhagem e preservar o seu povo, normalmente eles precisam trazer homens de outras raças para se tornarem seus maridos. Só que, cara, elas não podem simplesmente aceitar qualquer homem que encontram, De acordo com todas as tradições, o homem escolhido deve ser o primeiro apresentado ao povo delas e depois forçado a passar por uma série de testes difíceis para provar que ele é digno de se tornar o marido de uma integrante da raça. Gran-Maria acredita que Kaibet estava especialmente irritada porque tanto ela quanto Tia vêm vivendo junto com os homens da vila sem nunca terem concluído adequadamente os tradicionais testes angelicais.
Hiraku acha que deveriam simplesmente explicar a situação calmamente, mas Gramaria duvida que isso funcione, porque Kaibet, ela é simplesmente muito teimosa e raramente muda de ideia depois de decidir alguma coisa. Pouco tempo depois, o Hiraku liberta todos os anjos e as harpias também, capturados pela teia do Zabutan, que deixa Kaibet pendurada sozinha de propósito. Depois disso, ele anuncia calmamente que está oficialmente tratando o ocorrido como um ataque contra a sua vila, já que eles atacaram a sua casa e foram capturados em seguida. Ele explica que, tecnicamente, ele tem o direito de fazer o que quiser com eles. Só que Hiraku também diz que estava disposto a perdoar todos sobre uma condição: se concordarem em trabalhar sob o comando de Gramaria de agora em diante. E ele ignoraria completamente esse ataque. Sem hesitar, as harpias imediatamente concordam e juram lealdade à Gramaria naquele mesmo instante. Os anjos, porém, hesitam muito mais. Eles não querem trair Kaibet, porque sabem que ela estava esperando se tornar a futura líder algum dia e tudo mais, e se voltassem contra ela agora, acreditariam que isso poderia arruinar completamente o seu futuro dentro da sociedade angelical. As harpias, por outro lado, sinceramente não se importam muito, porque já estavam acostumadas a servir os anjos independente de quem acabe liderando. E depois de ouvir tudo isso, Hiraku percebe que os anjos apenas precisariam de uma desculpa apropriada para se renderem sem sofrer consequências do futuro. Então ele anuncia que atacar a vila era considerado um crime muito grave, e por causa disso, Kaibet teria que suportar 10 punições. Só que ele acrescenta outra condição, que seria cada anjo teria que pedir perdão sinceramente, uma punição seria removida da sentença de Kaibet. No momento em que os anjos ouvem isso, imediatamente eles abaixam a cabeça e pedem desculpas porque estavam dispostos a fazer absolutamente qualquer coisa para proteger sua líder. Agora que eles se renderam oficialmente, tanto os anjos quanto as harpias são recebidos pacificamente na vila. Mesmo depois de tudo isso, Kaibet continua teimosamente ali, se recusando a se render pessoalmente. E por causa disso, Gramaria pergunta a Hiraku se ele estaria disposto a participar dos tradicionais testes angelicais para maridos, apenas para fazer Kaibet se calar. Ouvindo isso, Kaibet começa a reclamar novamente, porque não acredita que alguém, aparentemente fraco quanto o Hiraku, seria capaz de passar nos testes. Surpreendentemente, o Hiraku concorda em participar, embora diga que espera que os testes não envolvam lutar contra monstros perigosos. Gramaria responde que ele não estaria muito longe da verdade, mas ainda acredita que ele conseguiria ter sucesso de qualquer forma. Pouco depois, os três se sentam juntos dentro da casa. Kaibet pede para que Hiraku explique corretamente o que consistem os testes, e com confiança, Kaibet explica que os desafios são divididos em 5 partes diferentes. O primeiro desafio é o teste da riqueza. Para passar nessa prova, Hiraku deve doar 777 moedas de ouro para os anjos. Kaibet ri com arrogância, acreditando que uma vila pequena como aquela jamais conseguiria reunir tanto dinheiro. Porém, no instante em que Hiraku casualmente tira uma pedra Golgo avaliada em mais de 1000 moedas de ouro, Kaibet fica completamente paralisado e em choque. Ela respeita, e rapidamente aceita essa pedra, o que faz o Hiraku passar oficialmente no primeiro teste. O segundo desafio é o teste de uma inteligência. Kaibet organiza uma fileira ali de pedras, num tabuleiro, e explica as regras do jogo. Os dois vão ter que se revezar e retirar as pedras, e quem pegar a última perde a partida. Em cada turno, o jogador pode remover entre 1 a 3 pedras. Kaibet se sente extremamente confiante, porque acredita que Hiraku é burro demais para vencer ela nesse jogo de estratégia. No entanto, Hiraku surpreendentemente vence isso daí na primeira rodada com muita facilidade. Kaibet fica frustrada e exige revanche várias e várias vezes, mas não importa quantas vezes eles joguem, Hiraku domina todas sem dificuldade. O próximo desafio é um teste de habilidade física. Para essa rodada, Kaibet pode escolher qualquer pessoa para o Hiraku enfrentar. Sem hesitar, ela escolhe Lucy, a devastadora princesa vampira, acreditando que, não existe uma chance do Hiraku derrotar alguém tão poderoso. Só que Kaibet não fazia ideia de que Lucy já é a esposa amorosa de Hiraku, e por causa disso, o desafio termina de maneira completamente inesperada. Em vez de uma luta brutal, Hiraku vence Lucy casualmente com um simples jogo de boxe de sombras, completando oficialmente o terceiro teste. Quarto desafio é um teste de habilidade de negociação. Nessa prova, Hiraku precisa negociar com sucesso e fechar um acordo com o supostamente impossível dragão guardião que governa as montanhas do Guru Grant. Kaibet acredita que toda certeza que Hiraku jamais conseguiria concluir essa tarefa, porque as coisas são pesadas, Só que pouco tempo depois o dragão aparece subitamente na vila e, pro total descrédito de Kaibet, descobre-se que ele já é um dos parceiros comerciais de Hiraku. A situação deixa Kaibet completamente sem palavras, já que o desafio termina antes mesmo de realmente começar. O quinto e último desafio é um teste da sorte. Segundo Kaibet, tudo que o Hiraku precisa fazer é lançar uma moeda e conseguir cara. O Hiraku então joga a moeda e ela realmente cai em cara. Só que Kaibet trapaceia secretamente no último segundo e vira rapidamente a moeda para a coroa, fazendo o Hiraku perder tecnicamente o desafio. Nesse momento, Tia aparece de repente e imediatamente usa sua magia para virar a moeda de volta para a cara. Kaibet tenta argumentar que usar magia assim vai contra as regras, mas ela sabe que é melhor não discutir diretamente com Tia, então rapidamente desiste de reclamar.
Afinal de contas, o teste final chegou ao fim, então, e Hirako conversa em particular com Tia sobre o comportamento estranho de Kaibit, e Tia explica que, cara, a mãe de Kaibit certa vez diminuiu as dificuldades dos testes do marido para poder se casar com um homem considerado inferior ao seu status social. Desde então, muitos anjos continuam falando mal dela pelas costas. Ouvindo isso, Hirako finalmente entende por que a garota estava lá, sendo tão teimosa e defensiva em relação aos testes desde o começo. Pouco tempo depois, Kaibet se aproxima de Hirako e pede desculpas sinceras por agir de alguma forma tão agressiva e defensiva anteriormente. Hirako nunca foi do tipo de pessoa que guarda rancor, então ele aceita calmamente o pedido de desculpas e recebe oficialmente na vila. Por enquanto, tanto os anjos quanto as harpas decidem permanecer juntos na Vila 1. Surpreendentemente, Kaibit acaba se mostrando bastante calma e razoável em circunstâncias normais. Embora ela ainda fique animada demais, de vez em quando, depois de beber álcool, as coisas geralmente permanecem pacíficas. As harpas logo começaram a se ajudar ali e ajudar a vila, com suporte aéreo. Grã-Maria, junto com os outros moradores, ficaram extremamente felizes, por contar com a sua ajuda. E no dia seguinte, Hirako percebe de repente um dragão gigante voando pelos céus acima da vila. A princípio, eles acreditam que o dragão estava se preparando para atacá-los, só que o dragão subitamente se transforma num humano e implora que Hirako deixe ele ficar hospedado na vila. Hirako, sem hesitar muito tempo, vê o recém-chegado, apresenta ele como Dan, e logo é revelado que Dan é, na verdade, o irmão mais novo de Hakarin, e também o filho caçula de Jimmy. Dan acaba explicando que veio para a vila porque estava fugindo de alguém. Ouvindo isso, Hirako imediatamente imagina que algum inimigo aterrorizante deve estar perseguindo ele, e pouco depois um enorme dragão aparece subitamente do lado de fora da vila. No começo, Hirako acredita que aquele dragão seja o perigoso inimigo que Dan estava falando, só que o dragão rapidamente se transforma numa jovem mulher que se apresenta como Quan, a mulher destinada a se tornar a futura noiva de Dan. E aí, mano, por algum motivo, Dan, ele parecia absolutamente aterrorizado com ela. Jimmy, então, tenta rapidamente acalmar a situação, explicando a maneira constrangedora que Dan simplesmente não tem se sentido muito bem ultimamente. Só que apenas a presença intimidadora de Quan já era suficiente para fazer até mesmo o Jimmy começar a tremer de medo. Quan, então, explica que Dom, ele estava evitando completamente a sua presença recentemente. Segundo ela, ele até começou a falar de alguns encontros a dois e tal. Enquanto continuavam falando, ela lentamente ficou mais irritada e pergunta se Dan tá secretamente planejando cancelar o casamento deles de uma vez por todas. Mas antes que a situação pudesse sair de controle, ficar ainda mais tensa, o Hirako ele interrompe e de repente diz que gostaria de conversar com Damin um pouquinho, em particular. Então, o Hirako leva o garoto lá para a sala separada e no início ele tenta de alguma forma fugir de novo. Mas o Hirako impede e diz que não adianta ele tentar escapar, porque ele nunca vai conseguir evitar a Quan para sempre. E o Hirako diz para ele parar de fugir e enfrentar o casamento como um homem. Só que o garoto admite que ainda sente um medo genuíno de Quan. Em seguida, Dan explica que, cara, existem várias coisas que Quan faz que deixam ele desconfortável. Ele gostaria que ela mudasse esses hábitos. Segundo ele, se ela corrigisse esses problemas, sinceramente, ele nunca se importaria em se casar com ela. E depois de ouvir isso, o Hirako pega várias folhas de papel, diz para ele escrever uma carta detalhada explicando tudo o que gostaria que a futura esposa melhorasse ou mudasse, e enquanto tá lá escrevendo essa carta, o Hirako sai para conversar em particular com Quan. Hirako explica a ela que Dan, ele tá escrevendo todas as coisas que espera que a sua futura esposa mude. Porém, Hirako também diz que um casamento não é simples, não é uma coisa sobre obedecer tudo que uma pessoa diz. Ele explica que Dan também precisa entender e respeitar os sentimentos de Quan. E depois disso, Hirako entrega algumas folhas de papel para Quan também e pede para que ela escreva todas as suas próprias expectativas e sentimentos com relação ao Dan. E Quan concorda e vai para outra sala, onde começa a escrever a própria lista. Durante bastante tempo, os dois continuam trocando cartas entre si. Por meio dessas cartas, eles começam a lentamente entender muito melhor os sentimentos, preocupações e expectativas um do outro. E finalmente, quando chega a hora de deixar a vila, tanto Dan quanto Quan, eles já aceitaram completamente o casamento e concordam em seguir em frente juntos da forma mais pacífica possível. No final, Hirako e Hakarin, eles apenas ficaram observando os dois irem embora juntos, aliviado por tudo no final ter dado certo. No dia seguinte, a equipe de expedição que tinha sido enviada para investigar a masmorra do norte, recém-descoberta, finalmente voltou para a vila. Eles conseguiram voltar em segurança, trazendo várias víboras sangrentas com eles. Depois de derrotarem as criaturas perigosas durante a exploração, o Hirako ele ficou claramente animado, vendo que trouxeram eles de volta sem perder tempo e começou imediatamente a preparar a carne para todos comerem uma refeição decente. O grupo começou a comer com entusiasmo, enchendo a barriga, enquanto agradecia pela comida deliciosa. Só que o Hirako, cara, ele não queria levar o crédito por algo que, pô, ele mesmo não fez. Ele então rapidamente explica que, na verdade, foi Annie que fez isso tudo. Preparou, cozinhou a refeição para todos, dando a ela o reconhecimento que merece. Depois disso,
Hirako elogia o grupo de expedição por ter conseguido trazer um número tão grande de víboras sangrentas. Ele comenta que com tanta carne assim, toda a vila vai poder comer bem pelos próximos meses, sem se preocupar em ficar sem comida tão cedo. Enquanto continuam comendo, Hirako pergunta ao grupo se eles notaram algo de estranho e interessante perto da Masmorra do Norte durante a jornada. Eles contam que ouviram alguns gigantes falando sobre fontes termais que ficam em algum lugar próximo à área da Masmorra do Norte, embora não tenham conseguido confirmar a localização exata. Quando o Kiraku ouve essa informação, ele percebeu imediatamente que existe a possibilidade de haver uma fonte termal naquela região da Masmorra do Norte. Por isso, eles decidem rapidamente que precisam organizar uma expedição para poder entender isso tudo, né, o mais rápido possível para localizar essas fontes termais. As garotas ficam confusas ao ouvir isso, porque não entendem muito bem o que é uma fonte termal, nem por que ela seria importante o bastante para justificar outra expedição. Então o Kiraku começa a explicar detalhadamente o que é uma fonte termal. Depois da sua explicação e de convencer um pouco do grupo, elas finalmente concordam que eles têm que ir, têm que montar um plano para isso. Além disso, preparam uma equipe especial também para a expedição, porque ficaria encarregada de localizar a fonte termal. Quando Lucy observa mais de perto a equipe que estava se preparando para a missão, ela se surpreende ao ver o próprio Kiraku pretendendo participar da viagem. E isso a deixa ainda mais chocada. Por quê? Já fazia muito tempo desde a última vez que o Kiraku saía da vila. E o Kiraku ele apenas responde que ele quer tocar mais na grama e tudo mais, e também explorar mais áreas, né? Agora que as coisas finalmente estão se estabilizando na vila, depois de tudo que aconteceu, ele sente que ele é um bom momento para ele sair mais, de conhecer um pouco do mundo, além daquilo que vinha administrando até agora. Tia e Grã Maria aceitam, acreditam que seria melhor entrar em contato com os gigantes, deixando que eles viessem primeiro até eles e tal. Só que o Graco, ele acha que essa abordagem poderia soar um pouco rude, desrespeitosa, né, para os gigantes. Então, em vez disso, ele decidiu fazer o quê? Sugeriu que eles mesmos continuassem pela floresta, encontrassem os gigantes diretamente e prosseguissem com cuidado. Nesse momento, Vá aparece ali de repente e pergunta se pode acompanhá-los, e o Hiraku não tem nenhuma objeção real a isso, então concorda sem hesitar. Logo depois, Vá descobre que eles estavam planejando atravessar toda a floresta a pé e diz que não há necessidade de fazer isso, porque eles simplesmente podem teleportá-los. Ele abre um portal e todos são transportados para uma área mais profunda da floresta, próxima à região da montanha. Hirako percebe que ele nunca tinha ido tão longe assim pelo mundo antes e escala até aquele lugar. Isso surpreende ele. Hirako então fixa os olhos atrás de uma masmorra à distância e se prepara para entrar junto com o grupo. Só que naquele momento vários gigantes saem correndo em pânico. Instantes depois, uma enorme víbora sangrenta emerge do chão, chocando todos ali que estavam presentes. Mas o que surpreende ainda mais é quando um gigante rato da terra, do nada, também explode para fora do solo e imediatamente enterra a víbora sangrenta debaixo dele. O rato da terra, então, ele fixa imediatamente os olhos em Hirako e começa a avançar na direção dele. Entretanto, Hakaren e Lastic rapidamente entram na frente para protegê-lo. As garotas então combinam seus poderes, lançam ataques repetidos ali para empurrar o rato da terra para trás. Mas mesmo sendo atingida, a criatura se recusa a cair e continua lutando. Percebendo que força bruta sozinha não seria o suficiente, Hirako invoca sua poderosa ferramenta agrícola e utiliza diretamente contra o rato da terra, finalmente derrotando ele. Depois da batalha, Kirako conversa ali com o líder dos gigantes, que agradece sinceramente por ele ter intervindo, né, e salvado tanto ele quanto o povo daquela situação. Então o Kirako pergunta se aqueles ratos da Terra sempre aterrorizavam a terra natal deles, e o líder dos gigantes explica que nem sempre foi assim. Segundo ele, um buraco apareceu do nada dentro da masmorra deles, e essa abertura permitiu que os ratos da Terra começassem a invadir o território dos gigantes. O Kiraku ele rapidamente percebeu que a equipe de expedição que ele tinha enviado anteriormente pode ter sido responsável por criar aquela abertura. Por causa disso, ele assume a responsabilidade e faz uma reverência profunda quando pede desculpas aos gigantes pelos problemas causados. Só que o líder dos gigantes diz ao Hiraku para não se preocupar tanto, afirmando que a culpa também não é inteiramente deles. Hiraku fica feliz vendo que os gigantes são tão compreensivos assim. Então, para ajudá-los, ele conversa um pouquinho com o resto do grupo e todos decidem auxiliar os gigantes com o problema. Depois de discutirem mais a situação, as garotas concluem que seria perda de tempo simplesmente tentar tapar um buraco novamente. Assim, a melhor solução seria eliminar completamente todas as ameaças para poder impedir que eles continuem agindo por ali. Com essa decisão tomada, o grupo acaba se dividindo em duas equipes separadas. Uma delas fica responsável por eliminar os ratos da Terra, enquanto a outra continuaria procurando pela fonte termal. Ao mesmo tempo, o Hirako acaba sendo colocado num grupo encarregado de procurar a fonte termal. Inicialmente, ele acha que deveria fazer parte da equipe de extermínio, já que também quer ajudar indiretamente contra os ratos da Terra.
Só que Var diz que ele não precisa se preocupar com isso e insiste que ele deve permanecer focado no seu objetivo original, que é encontrar a fonte termal. Depois de ouvir isso, Hiraku e seu grupo de busca partem e continuam a jornada mais profunda pela floresta em busca da localização da fonte termal. Depois de viajarem por algum tempo, eles finalmente encontram uma árvore estranha e incomumente grande, que possui marcas profundas de garras entalhadas ali na sua superfície. O tamanho e a profundidade das marcas fazem todos perceberem imediatamente que um monstro extremamente grande e poderoso deve tê-las criado. Pouco tempo depois de notarem isso, um enorme monstro parecido com um urso surge de repente, escondido atrás deles e se prepara para atacar. Só que antes que possa fazer qualquer coisa, o Heraku ele rapidamente utiliza a ferramenta dele agrícola e derrota instantaneamente sem muito esforço. Depois de lidarem com esses monstros, eles então continuam explorando ainda mais a região. Eventualmente, eles conseguem localizar a fonte termal que estavam procurando, mas a temperatura da água é muito mais alta do que eles tinham imaginado no começo. Ao ver isso, o Hiraku ele começa a perguntar se ele pode ter, sei lá, um vulcão próximo ou algum tipo de fonte geométrica subterrânea, né, na região que estaria causando o aquecimento tão intenso dessa água. Só que Tia consegue descobrir que tudo aquilo é, na verdade, obra da pedra quente. Ela cuidadosamente faz a pedra flutuar até Hiraku e pede para que ele a toque. No começo, o Hiraku acha que, pô, ela estava extremamente quente, perigosa, né, cedo de tocar. Só que quando ele realmente coloca a mão nela, fica surpreso ao descobrir que não dói nem um pouco, é que na verdade a sensação é até agradável e suave. Tia então explica em detalhes que a pedra quente elas tendem a liberar calor muito lentamente ao longo de grandes períodos de tempo. E por causa dessa liberação lenta constante de calor, o calor ele vai se acumulando gradualmente com o passar do tempo. E foi exatamente assim que ela conseguiu manter toda aquela área da fonte termal constantemente aquecida e confortável por tanto tempo sem esfriar. Depois de um tempo discutindo e planejando, eles começaram a trabalhar numa estrutura adequada, criando dois canais separados para poder desviar a água de maneira controlada. Um canal trazia água quente diretamente para a fonte termal, enquanto o outro traz água fria do próximo rio, ajustando ali, né, cuidadosamente o equilíbrio entre os dois fluxos. Eles conseguiram criar a fonte termal com temperaturas perfeitas, né, nem quente demais, nem fria demais, mas extremamente confortável para o banho. À medida que tudo vai ficando pronto e a construção vai chegando aos estágios finais, Hiraku fica ainda cada vez mais animado, ansioso pelo momento que finalmente vai poder entrar numa fonte termal. Enquanto isso, Pare e os outros estão lá, avançando ainda mais fundo no calabouço e rapidamente percebem que é muito maior e mais complexo do que imaginavam. Por causa da estrutura gigantesca e confusa do local, eles decidem que seria mais eficiente se dividirem em grupos menores para explorar mais terreno. Lucy assume a liderança desses grupos, enquanto caminham cuidadosamente por um dos longos túneis cavados por um dos ratos da Terra. Ela, de repente, começa a se sentir que tem algo muito mais estranho naquele túnel. O túnel parece continuar infinitamente sem qualquer fim visível, e ela começa a se perguntar por que o rato da Terra cavaria tão fundo sem existir nenhuma fonte aparentemente de alimento ali. E aí esse pensamento deixa desconfiada. Ela começa a considerar a possibilidade de que os ratos da Terra talvez não estejam agindo por conta própria e possam estar sendo controlados por alguma outra coisa. Flora e Lucy começaram a considerar seriamente a ideia de voltar por segurança devido à crescente incerteza e falta de informações. Mas Lash afirma com confiança de que estava com vontade de lutar e convence fortemente as duas a continuarem avançando em vez de recuar. Eles continuam seguindo pelo túnel até que eventualmente encontram uma enorme rocha coberta por inscrições ali estranhas esculpidas por toda a superfície. Acima daquelas rochas, eles também percebem que parece uma saída levando para outra mais acima e começam a considerar usar aquela passagem para reencontrarem com os outros do lado de fora. Porém, antes que eles possam tomar qualquer decisão, uma grande horda de ghouls despenca de cima deles e se prepara para atacá-los de uma vez só. Flora e Lucy rapidamente começam a pensar em como lidar com a situação de forma calma e racional, mas Darcy já avança imediatamente, sem esperar, com um poderoso ataque de sopro de fogo para exterminar os ghouls numa única explosão devastadora. Infelizmente, as chamas se espalham muito mais do que pretendiam e acabaram incendiando parte da floresta ao redor do túnel, forçando o restante do grupo a agir muito rápido para poder conter a bagunça e os danos causados por ela. Felizmente, eles conseguem apagar o fogo a tempo, né, antes de causar danos irreversíveis ao ambiente. Exatamente ao mesmo tempo, o Hiraku anuncia a construção de uma fonte termal finalmente concluída. As garotas observam agora a entrada pronta, ficando extremamente impressionadas com o fato do Hiraku ter conseguido organizar, projetar e concluir um projeto tão grande em tão pouco tempo e com recursos limitados. Hiraku então explica que as áreas de banho foram separadas ali em seções masculinas e femininas, para que todos possam usar a fonte termal confortável sem situações constrangedoras. Pouco depois, os garotos aparecem aproveitando felizes as fontes termais, relaxando na água quente e admitem que Hiraku ele teve certo o tempo todo, porque a fonte realmente valeu a pena. Hiraku também é mostrado ali na sua própria seção separada da fonte termal, aproveitando calmamente a água quente. Enquanto ele relaxa, eles começam a pensar que no futuro provavelmente vão precisar expandir e desenvolver ainda mais toda a área das fontes termais, porque toda a vila ela poderia vir até ali e aproveitar os banhos juntos. No entanto, naquele exato momento,
Hirako percebe de repente que já faz bastante tempo desde a última vez que viu Var e o grupo dele. Isso faz com que ele se pergunte aonde eles podem ter ido, e se ainda estão dentro do calabouço ou se algo inesperado aconteceu com eles. Enquanto isso, Var e o seu grupo continuam bem fundo lá no calabouço, claramente se divertindo enquanto derrotam um grupo de monstros de esqueleto. Mas numa área ainda mais profunda da dungeon, um poderoso chefe esqueleto conhecido como Senhor da Morte finalmente renasce. No instante em que ele desperta, ele declara que vai destruir o selo abominável, custe o que custar. Quando na manhã finalmente chega, temos lá Barry e sua equipe, né, retornando da investigação subterrânea, e o Hirako imediatamente pergunta se eles conseguiram descobrir por que os monstros estavam aparecendo na superfície. Barry explica que o problema era causado por uma enorme quantidade de mortos-vivos escondidos sob a terra. Só que Hakarin rapidamente expulsou todos eles, então ele acredita que a vila ficaria segura, né, de ataque de monstros por algum tempo. Barry foi acabar falando, admitindo que queria investigar a área subterrânea com mais cuidado, descobrir mais sobre o que estava acontecendo, mas infelizmente, antes que pudesse fazer isso, tudo já tinha se transformado em cinzas. Hirako entende essa parte, né? Mas tem uma outra coisa que deixa ele completamente confuso. Ao lado de Var estava uma pequena criança, e Hirako não faz ideia de quem ela seja. Var explica claramente que aquela garotinha é, na verdade, a líder dos monstros mortos-vivos, e o cara ficou completamente chocado, né? Porque jamais imaginou o líder de um grupo tão aterrorizante de monstros ser apenas uma menininha. Então é revelado que a criança é o mesmo Senhor da Morte de antes. Aparentemente, Hakari encontrou ali, lá no subterrâneo, arrancou sua cabeça esquelética e atingiu um poderoso sopro de fogo. Só que em vez de destruir ela completamente, esse ataque acabou transformando ela numa jovem garota. Além disso, ela também parece ter perdido as suas memórias, né? Por causa disso, o Verif acredita que, pô, não tem problema, ela não pretende fazer mal pra ninguém, então não teve coragem de abandonar ela sozinha no subterrâneo, né? Hirako, ele entende o raciocínio de Var e concorda em trazer ela pra vila, isso foi a decisão certa. Então Hirako se abaixa diante da garota e gentilmente pergunta o seu nome. A pequena menina se apresenta como Oza e confirma que não consegue se lembrar absolutamente de nada do seu passado. Então é revelado que há muito tempo Oza, ela despertou de um sono profundo como o Senhor da Morte e quando acordou já não se lembrava mais de quem tinha sido antes. A única coisa que sabia era que agora era chamada de Senhor da Morte. Algo misterioso a despertou e deu uma única ordem: destruir o selo colocado naquela terra. Sem memórias e sem qualquer outro propósito para guiar ela, Oza ela fez o quê? Simplesmente obedeceu esse caminho. Primeiro, ela criou vários golems da terra, embora fossem lutadores fracos, eram exatamente úteis, né, para poder cavar túneis subterrâneos. Os golems da terra continuavam cavando sem parar, até finalmente encontrarem os selos pela primeira vez. E Oza ela fez o quê? Sentiu satisfação, acreditando que tinha concluído sua missão, só que logo percebeu que ainda existiam mais selos escondidos em algum lugar no subterrâneo, e por causa disso ela ordenou que os golems continuassem cavando cada vez mais fundo. Eventualmente, eles descobriram uma caverna cheia de esqueletos. Usando seus poderes como Senhor da Morte, Oza colocou todos os esqueletos ali sob seu controle e fez ajudar, né, nas escavações também. Com o passar do tempo, as forças de Oza continuaram crescendo. Ela chegou até mesmo a domesticar topeiras gigantes para poder tomar as escavações ali mais rápidas e mais eficientes. Só que durante todos aqueles anos, Oza começou lentamente a questionar a si mesma. Ela se perguntava se cavar buracos eternamente realmente era o propósito de alguém tão poderoso quanto o Senhor da Morte. Ainda assim, quando não tinha nada para fazer, nenhum outro propósito na vida, ela simplesmente continuou seguindo as suas ordens. E durante décadas, Oza e seu exército continuaram escavando o subterrâneo. Eventualmente, eles finalmente encontraram outro selo da Pedra Negra. Todos comemoraram, né, aquela conquista juntos. E mesmo sem saber quantos selos ainda restavam, jurava que eventualmente encontrariam e destruiriam cada um deles. Mas antes que pudesse continuar a sua missão, Hakarin apareceu do nada e acertou um chute no seu rosto. Depois daquele ataque, Oza se transformou na pequena garota que agora perdeu completamente as memórias que tinha acontecido. De volta ao presente, Tia e os outros questionaram o Hirako, né, se realmente era uma boa ideia permitir que Oza permanecesse na vila, e o Hirako responde que eles deveriam pelo menos cuidar dela até que recuperasse suas memórias. Uma das garotas então percebeu o nome Oza e comentou que fez lembrar da lendária rainha heroína. Por um breve momento, ela se pergunta se Oza poderia realmente ser a mesma pessoa. Só que ela descartou rapidamente essa ideia, né? Já que parece uma ideia meio absurda demais para ser verdade. Logo depois ela pergunta a Hirako ali se estaria tudo bem levar Oza para tomar banho. E o Hirako concordou sem hesitar. Ao mesmo tempo, Hirako e Very estão lá relaxando juntos em um banho quente. E Very agora parece estar aproveitando especialmente o momento. Enquanto descansa na água, ele até menciona, né, um ponto importante. Mesmo que todos os monstros da dungeon tenham desaparecido por enquanto, eles ainda devem selar a entrada da masmorra para impedir que novos monstros entrem na superfície ou lá dentro futuramente. Ainda assim, antes de lidar com o problema, os dois decidem relaxar no banho por mais um tempinho. Enquanto isso, depois que Anne termina de dar o banho em Oza, fica claro que ela não estava gostando muito da água quente, porque a sua pele é extremamente sensível, né? E querendo se sentir mais confortável, Oza pede que Anne entre na banheira com ela.
dizendo que isso faria ela se sentir melhor. Anne concorda e entra no banho junto dela. Porém, a situação fica estranha e, de repente, quando Hakarin e Last entram na sala, encontram as duas tomando banho juntas. Envergonhada, Osa imediatamente sai correndo da banheira enquanto faz caretas para ela, e Anne rapidamente corre atrás dela. Depois de algum tempo, Ki termina de tomar o seu próprio banho e se sente completamente revigorada. Ela então conta a Graco e Tia ali que pretendia retomar o reino de Garlet porque ainda possui deveres sacerdotais ali para que precisam ser cumpridos. Graco e Tia desejam uma boa viagem para ela, uma viagem segura, e pouco tempo depois, Kybet voa para longe. Com tudo resolvido por enquanto, Hirako decide descer no subterrâneo para poder inspecionar enquanto o selo da pedra mágica mencionado anteriormente por Var. À primeira vista, a pedra não parecia nada incomum, porém quando observou ela com mais atenção, Hirako começou a perceber uma estranha aura vazando da pedra. Sentindo que algo estava de errado, Hirako pegou a ferramenta agrícola suprema e golpeou a aura roxa ali com ela. No instante que ele fez isso, a estranha aura imediatamente suprimida. Quando o Hirako explicou aos outros o que aconteceu, todos ficaram confusos, porque aparentemente era a única pessoa capaz de enxergar aquela aura estranha. E Hakarin chegou a considerar destruir completamente a Pedra Negra, mas rapidamente percebeu que se fizesse isso faria tudo desmoronar. Em vez de destruir toda a caverna, o Hirako ele transformou a poderosa ferramenta agrícola num cinzel e decidiu esculpir a pedra, numa estátua dos deuses. E ele acreditava que a essência divina dos deuses seria capaz de superar facilmente a energia sombria que tinha sido mantida ali vindo anteriormente. E depois de terminar a escultura, o Hirako sugeriu enterrar ela no subsolo para que ninguém consiga movê-la. No entanto, Varith discorda fortemente da ideia. Ele argumenta que, como a estátua tão magnífica, ela merece ser vista, em vez dela ficar escondida debaixo da terra. Por causa da opinião de Var, eles decidem não enterrar a estátua, afinal de contas. Var até ajuda a criar mais estátuas para servirem como amuleto de proteção contra o mal, e várias delas acabam sendo colocadas acima do solo também. Var agradece ao Hirako por ouvir os conselhos e escolher não enterrar essas esculturas. Porém, Varith, ele também avisa a Hirako que provavelmente existe muito mais segredos escondidos naqueles túneis subterrâneos do que eles imaginam. Depois de dizer isso, ele abre um portal anunciando que vai primeiro para as fontes termais, para poder se preparar para uma verdadeira expedição subterrânea mais tarde. Depois da partida de Var, Hirako percebe que Hakarin de repente sai voando sem dizer uma única palavra. Curioso, ele vira para Last e pergunta o que tem de errado. E Last acaba informando, pedindo desculpas ali silenciosamente por Hirako, dizendo que se sente inútil e acredita que não foi muito da ajuda dele. E cara, o Hirako imediatamente discorda e lembra que ajudou a derrotar um grande número de monstros durante a batalha. Só que Last explica que, mesmo tendo ajudado a lutar contra os monstros, ainda se sente responsável por ter incendiado parte da floresta. Hirako tinha avisado para que ela não usasse o sopro de fogo, mas ela acabou usando mesmo assim. Ainda assim, o Hirako sente a situação que é, na verdade, culpa dele próprio, Porque, foi ele quem enviou ela para uma missão tão perigosa em primeiro lugar. Por causa disso, ele acaba pedindo desculpas para ela. Rapidamente, Last diz para ele que não precisa se desculpar tanto. Ela afirma que alguém importante como ele não deveria ficar se rebaixando constantemente ao pedir desculpas para os outros. Hirako entende e diz a ela que ele promete manter o conselho em mente. E depois disso, Hirako vai verificar como Hikarin está, já que, ela parece meio chateada, só que acaba descobrindo que estava apenas preocupada, com a segurança dele o tempo todo. Assim que eles conversam, e isso esclarece tudo, o mal-entendido entre eles é rapidamente resolvido. Enquanto isso, Varith e sua equipe subterrânea continuam procurando pelas pedras negras nas profundezas dos túneis, e durante a busca eles encontram um túnel inacabado e decidem continuar cavando mais adiante. No final do dia, conseguem descobrir mais 3 pedras. Quando o grupo retorna à superfície, eles reclamam com o Hirako ali sobre o trabalho subterrâneo, que tem sido extremamente cansativo. Hirako então pergunta se deveria acompanhá-los da próxima vez para ajudar, mas eles rapidamente recusam e dizem que, ele ficar para trás seria melhor, porque os túneis subterrâneos podem ser extremamente perigosos. Mesmo assim, Varith e os outros continuam sua busca subterrânea dia após dia, cavando incessantemente pelos túneis, na esperança de encontrar a pedra final. Só que depois de tanto tempo procurando sem encontrar nada, eles começam a lentamente se perguntar se essa última pedra realmente existe. Apesar das dúvidas, nenhum deles estava disposto a desistir. Então eles continuam cavando de qualquer maneira, mas passar tanto tempo presos no subterrâneo começa a afetar mentalmente as garotas. A escavação interminável, o isolamento, isso vai desgastando cada vez mais todas elas. Mas depois de uma busca incrivelmente longa, finalmente eles descobrem a última pedra. No momento em que encontram, as garotas imediatamente desabam no chão de alívio, porque a busca exaustiva finalmente acabou. E logo depois de retornar à superfície, vão direto às fontes termais para relaxar e se recuperar por todo o trabalho pesado. Vendo como todos parecem completamente exaustos, o Hirako ele decide que eles deveriam preparar algum tipo de recompensa especial para agradar todos os esforços delas. No entanto, Var rapidamente lembra Hirako de que ainda tem muito trabalho a ser feito, porque agora todas as pedras precisam ser esculpidas em estátuas dos deuses.
E ao observar o quão animado o VAR ficou, de repente, Hirako percebe que criar estátuas provavelmente era o verdadeiro motivo pela qual o VAR estava tão ansioso para poder procurar as pedras desde o começo. Volta ao nosso grupinho, eles retornam para a aldeia, encontrando todos comemorando com um grande banquete depois de muito tempo. Os participantes da expedição contam tudo o que eles viveram lá, enquanto o Hirako ele pensou que aquele era o momento perfeito para finalmente relaxar e descansar. Ele agradece às garotas por todo o trabalho árduo que realizaram e Tia confirma que realmente foi um trabalho muito difícil. Tão difícil que elas quase atravessaram de cabeça ali naquele maldito progenitor. E sinceramente, cara, ela tem razão. Hirako ficou confiante, já que pelo menos conseguiram dissipar aquela energia sombria e espera que tudo corra bem daqui pra frente. Nesse momento, ele percebe a presença de Faisal e comenta que é bastante raro vê-lo por ali e tal, num banquete como aquele, e Weisel responde que estava muito ocupado, por isso precisou recusar todos os convites anteriores. Mas agora que todos os problemas foram resolvidos, eles finalmente podem relaxar e aproveitar a festa. Hirako pergunta quem é o homem que estava conversando com o Dragin lá, e Weisel explica que ele é Radan, um dos 4 generais do Rei Demônio, responsável pelos assuntos internos do reino. Por coincidência, Radan comenta com Dragin que os encrenqueiros que causavam problemas dentro das fronteiras finalmente parecem ter mudado de atitude. Trajen responde que até mesmo alguém que se opunha ao seu pai parece do nada para pedir desculpas, e embora não haja uma explicação para isso, o melhor a se fazer é comemorar com uma boa bebida. No entanto, ao fazer um brinde, Radan ele acaba derramando bebida na gravata de Trajen ali sem querer, e como um grande covarde que é, ele imediatamente se curva e pede desculpas. Vazel também se desculpa completamente apavorado, né, pela imprudência do seu subordinado. E Dragin, ele, diz que não precisa se preocupar, né, até comenta que aquele subordinado foi muito bem treinado, porque a reverência que fez foi simplesmente espetacular. Por outro lado, o progenitor comenta com Hirako que agora ele estava se sentindo ótimo e renovado depois de passar um tempo nas águas termais. Hirako fica feliz ouvindo isso, mencionando que, de repente, todas as preocupações de todos desapareceram do nada. O progenitor responde que o seu subordinado também lhe relataram a mesma coisa, mas naquele momento o mais importante era conversar sobre aquela coisa ali. Hirako respondeu que aquilo é um slime de vinho, porém o progenitor esclarece que não estava falando do slime, mas sim da criatura do lado dele. E o Hirako responde que é só um gato. O progenitor acaba falando que sim, eu sei muito bem disso, né? O que ele quer saber é desde quando o Hirako tem aquele gato. E no flashback, o Hirako se lembra de que quando ele voltou para a aldeia, ele simplesmente encontrou um gato naquele lugar. Como ele parecia não ter para onde ir, ele acabou sendo adotado. Então, assim, anteriormente o Hirako pensava que alguém tinha levado ele até ali, mas aparentemente ninguém sabia de nada. O progenitor considera tudo isso bastante suspeito. Mas, como um pequeno gato nunca causou problemas para o Zabutan nem para Koro, então tá tranquilo, ele tá livre para ficar ali se ele quiser. Enquanto isso, em outro flashback, no local onde caiu o meteoro que transportava o Arquidemônio, ele revela que há muito tempo foi derrotado em uma batalha contra os perversos deuses. E aí é um pouco engraçado ouvir um Arquidemônio chamar deuses de perversos, né? Mas a lógica dos animes funciona assim mesmo, é tudo ao contrário. Ele explica que permaneceu selado por incontáveis anos e ainda assim nunca pensou em desistir. Ele passou todo esse tempo se preparando para que, no dia do seu retorno, ele fosse o último dia dos deuses. O problema é que, de repente, uma das pedras que mantinham o selado assumiu a forma de um deus da criação, e isso fortaleceu ainda mais o seu selo. Mesmo assim, ele não pretendia parar. Um simples fortalecimento de selo não seria suficiente para detê-lo, mas a situação piorou quando o restante das pedras também começou a assumir a forma dos deuses. Isso causou uma dor intensa e esmagadora, e logo depois ele apareceu em outro lugar sem entender o que tinha acontecido. E para piorar, estava dentro do corpo de um gato. Um gato completamente comum. Diante disso, restava apenas uma opção: desistir ou simplesmente aceitar o seu destino. Enquanto isso, no reino dos deuses, eles discutem o que deveriam fazer com aquela criatura. O deus da criação explica para a filha que as estátuas esculpidas por Hirako aplicaram um castigo divino ao arquidemônio e, ao mesmo tempo, conduziram à salvação. A deusa da agricultura pergunta se renascer como um gato realmente pode ser considerado uma forma de salvação. E bem, se você me perguntar, eu diria que sim, né? Até porque se eu renascesse como um gato doméstico e não um gato de rua, isso praticamente seria um paraíso. Porque gato doméstico, cara, passa o dia inteiro dormindo e, o condenado vive sem preocupações ali, né? O que mais alguém poderia querer? Enfim, a deusa agrícola aqui, ela comenta que, na prática, ele se tornou um agente divino. No entanto, o deus da criação explica que ele não deseja esse tipo de posição. Tudo que ele quer é viver uma vida tranquila, e ele faria o possível para garantir a sua nova vida que seja exatamente como desejar. Porém, a deusa lembra ele de que toda aquela situação aconteceu por culpa dele, já que foi ele quem o enviou para a Floresta da Morte em primeiro lugar. Mesmo assim, o deus da criação responde que é preciso olhar para o lado positivo. Agora o Hirako realiza grandes feitos, e de certa forma tudo isso aconteceu graças a ele, então pede à filha que finalmente o liberte daquele castigo de passar 300 anos sentado na mesma posição. Depois de pensar um pouco, ela decide libertá-lo. O deus da criação se levanta cheio de entusiasmo, mas imediatamente sofre uma cãibra, o que, convenhamos, era completamente previsível. Enquanto se contorce de dor, a deusa da agricultura ali, ela comenta ao Hirako que é apenas um homem comum, mesmo assim é capaz de salvar até mesmo os deuses,
Por isso, ela espera que o futuro lhe traga uma boa sorte e também espera que Porre faça a estátua que esculpiu dela. Algum tempo depois, a pequena ursa estava importunando Anne, pedindo para que elas saiam ali para brincar. E Hakuren acaba observando tudo isso com uma expressão irritada. Ela avisa a ursa que tem bastante tempo livre, duas poderiam brincar juntas, mas a menina recusa. Ao perceber que a ursa não quer passar o tempo com ela, Hakuren vai embora irritada, observando a garota se divertir ali do lado das empregadas. Em outra cena, vemos a ursa se adaptando muito bem à vida naquele lugar, apesar de não possuir memórias. Ela é uma garota muito alegre e acostumou rapidamente a essa nova rotina. E depois, vemos a ursa conversando com Last. A menina pede para que ele se transforme e Last atende o pedido de agradá-la. Hakuren observa tudo com inveja, e ao perceber que a ursa gostou da transformação de Last, ela também se transforma, mas acaba sendo completamente ignorada. Por outro lado, Hirako pergunta às empregadas se viu Hakuren. Os alunos da aula de leitura e escrita estavam esperando por ela, só que a empregada informa a todos que teriam que estudar sozinhos naquele dia porque Hakuren foi dormir. Hirako entendeu que o pobre Haku estava não conseguindo se aproximar de Ursa, mas as empregadas comentaram que na verdade é Ursa quem acredita que não estão bem no final. Afinal de contas, depois da surra memorável, que recebeu, ficou gravada no seu DNA. O que mais ela poderia esperar? E o Hirako começou a pensar em alguma forma de se aproximar das duas, até que certo dia percebeu a pequena ursa sentada ali, tentando criar pequenos golems da terra. Ao se aproximar, ele viu que ela não estava conseguindo, e aí então decidiu ajudá-la trazendo um pouco de argila. Mas apesar disso tudo, não funcionou. De repente, Haku começou a fazer gestos que chamavam a atenção de Hirako, oferecendo-se para ajudar. Depois de uma pequena brincadeira de mímicas apenas para dizer que tinha uma ideia, ela mostrou à ursa uma das suas escamas. Depois de triturar ela, misturar ela na terra para deixá-la mais resistente, eles conseguiram fazer um pequeno golem e Ursa ficou de pé. Ursa, emocionada, agradeceu. A partir daquele momento, cara, as duas passaram a se dar muito bem, e agora vemos que aquele pequeno golem é extremamente forte. Kuroshi pergunta a Hirako então o que exatamente é aquilo, e o Hirako ele revela que se trata de um pequeno golem que eles fizeram juntos usando uma escama de dragão. Kuroshi fica surpresa, porque as escamas de dragão são um dos materiais mais valiosos que existem, já que ajudam potencializando ali todo tipo de magia. Só que para trabalhar com elas, normalmente seria necessário um forno mágico do tamanho de uma casa. E o Hirako então conta que Hakuren simplesmente tirou uma das escamas próprias das mãos, e ela também explica que essas escamas caem o tempo todo quando estão na sua forma de dragão, e que na verdade possuem um depósito inteiro repleto delas. Kuroshi avisa que se todas aquelas escamas chegassem ao mercado de uma só vez, o mundo inteiro mergulharia no caos. Por isso, o melhor seria guardar elas e encontrar uma forma adequada de utilizar elas aos poucos. Mas por enquanto, o importante é aproveitar aquela cena emocionante. Algum tempo depois, um grande estrondo ecoa pela aldeia. Quando o Hirako sai para poder investigar, ele encontra as elfas da montanha experimentando as suas lançadoras de pedras. Hirako informa que aquilo é uma catapulta e pergunta se pretendem usar, e elas respondem que não tinham nenhum objetivo específico, apenas acharam que poderia ser útil para arremessar objetos pesados. Depois de pensar um pouco, uma delas ainda comenta que, se aumentassem o tamanho da catapulta, poderiam utilizar ela como uma arma. A ideia parece excelente para as elfas, e elas dizem a Hirako que, caso elas decidam invadir algum lugar no futuro, fabricariam quantas catapultas fossem necessárias, e o Hirako responde imediatamente que não pretende fazer isso. Agora é explicado que desde que as elfas da montanha se juntaram à aldeia, muitas ferramentas novas passaram a ser desenvolvidas. As elfas elas estavam perguntando o que deveriam fazer com a catapulta, e o Hirako responde que podem usar ela para o que quiserem, desde que não seja para violência nem para lançar os moradores da aldeia. Mais tarde, na oficina das elfas, o Hirako ele pediu que fabricassem algo usando uma culinária como tampas de panelas. Segundo ele, cozinhar seria muito mais eficiente com uma tampa adequada. As garotas entenderam que ele desejava algo capaz de manter o calor dentro da panela e logo começaram o que seria uma série de experimentos baseados na tentativa e erro. Percebendo que precisariam de algo resistente, elas trabalharam por bastante tempo. E quando o Hirako vai verificar o progresso, percebe que acabaram criando uma panela de pressão. O problema é que elas não deixaram nenhuma válvula para liberar a pressão acumulada, e a panela apresentava um pequeno vazamento. E o Hirako ele até tentou vedar a abertura, mas quando ele fazia isso, acabava provocando uma explosão na panela. Mesmo assim, o grupo das elfas da montanha não desistiu. E já que não conseguiram criar uma boa panela de pressão, resolveram fabricar uma cadeira, mais especificamente uma cadeira de massagem. Como cobaia, escolheram Tia, que aparentemente sofreu das piores dores nos ombros ali, né? Só que quando o Hirako percebeu que a máquina possuía força demais, ele falou o quê? Pô, melhor a gente fazer o primeiro teste aqui numa abóbora, né? E ainda bem que ele sugeriu isso. Caso contrário, aquelas duas teriam sido praticamente executadas pelas máquinas, entendeu? E o pior é que a culpa era delas mesmas, já que, elas estavam limitando a potência durante os testes. E depois de ajustarem a força corretamente, Tia decidiu experimentar a cadeira e comentou que seria melhor se também fosse ajustada na posição.
Com o sucesso da cadeira massageadora, Hirako agora pede que fabriquem molas para serem usadas nas camas. No entanto, as garotas criam molas extremamente grandes e resistentes. Ela sugere que sejam utilizadas nos veículos maiores como carruagens. O problema é que a aldeia não possui carruagens. Por conta disso, as garotas partem junto com Lacys para poder comprar uma de Michael. E assim que retornam, instalam rapidamente o sistema de suspensão. Infelizmente, as primeiras molas não eram resistentes o suficiente, mas as elfas não tinham a menor intenção de desistir. Depois de muito trabalho, acabaram criando algo impressionante. Agora estavam prestes a testemunhar a resistência. Porém, ao ver o tipo de teste que pretendiam realizar, Hirako imediatamente se recusa a ser cobaia. Com a pista agora preparada, os experimentos finalmente começam e a carruagem é lançada pelos ares. O detalhe é que, quando ela atinge o chão, as molas funcionam, mas não exatamente da forma esperada, tá? Porque ela começa a pular muito, e uma das elfas, então, confessa que utilizou o pó de escama de dragão para poder reforçar as molas. Quando finalmente conseguiu aterrissar, ela comentou que ainda tem espaço para melhorias, porque acredita que poderiam ter voado ainda mais alto. Hirako rapidamente deixa claro que esse nunca foi o objetivo. Depois de uma longa sequência de tentativas e erros, eles acabam substituindo as molas helicoidais por feixes de mola ali de lâmina. O resultado foi bastante satisfatório agora, né? Funcionando muito bem, até mesmo com os caquinhos de carga. E como as elfas da montanha são extremamente teimosas, depois de um esforço finalmente conseguiram criar uma panela de pressão funcional. E assim a gente finaliza mais um episódiozão aqui no canal, então se você curtiu, não esquece de caprichar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais histórias como essa por aqui. Bom galera, eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Valeu!